internauta fã de MMA. Está começando a primeira edição do Hangout Super Lutas. É isso mesmo, você não ligou errado não é o podcast Super Lutas, é o Hangout Super Lutas. É uma novidade do Super Lutas para o ano de 2015. Essa ferramenta aí do Google permite chamadas por vídeo. A partir de agora, sempre que for aí conveniente, nós, o Super Lutas, também faremos esses debates em vídeo, porque além de ser mais ilustrativo, você também tem a opção de ver aí os melhores momentos, ver matérias especiais. Então, é um recurso a mais que permite, além da interatividade, também esse recurso do audiovisual, para que você possa ficar ainda mais bem informado com o pessoal do Super Lutas. E é claro que para poder inaugurar essa nova ferramenta, esse novo meio de chegar até as principais informações do MMA, a gente escolheu um evento muito especial, o UFC 183, que marcou a volta de Anderson Silva, maior campeão da história do UFC, 10 defesas de cinturão consecutivas, recordista de vitórias seguidas dentro do octógono, para muitos o maior lutador de MMA de todos os tempos. Para quem discordar disso, pelo menos um dos maiores certamente de volta aí ao octógono depois de 1 ano e 1 mês afastado devido àquela fratura na perna esquerda, uma das imagens aí, sem dúvida nenhuma, mais chocantes do esporte na história recente. Anderson voltou contra Nick Diaz, no mesmo palco da tragédia dele em 2013, no MGM Grand Garden, em Las Vegas, e venceu por decisão unânime dos juízes. É exatamente sobre isso que eu, Lucas Carrano, vou falar com Bruno Ferreira e Eduardo Oliveira, meus companheiros aí de redação lá no Super Lutas, pelos próximos minutos. A gente vai debater, é claro, esse evento, passar aqui também os melhores momentos dessa luta, que teve muita polêmica, muita coisa interessante para a gente debater, e é claro também analisar o restante do card do UFC 183, porque teve muito brasileiro lutando, muito brasileiro nas arquibancadas também, uma verdadeira invasão brasileira nas arquibancadas do MGM, e a gente fala sobre tudo isso. Primeiro, deixa eu saudar o pessoal que, pela primeira vez em vídeo, né, galera? A gente sempre conversa aí pelo Skype para poder fazer a gravação do podcast, mas pela primeira vez em vídeo, a gente já se conhece, mas agora o pessoal também nos conhecerá. Primeiramente, eu gosto de seguir a ordem alfabética, então vou manter isso, tá bom? Começando então pelo Bruno Ferreira. Brunão, seja muito bem-vindo a essa primeira edição do Hangout Super Lutas. Qual que é a sensação de ver seu rosto aí estampado para falar de MMA e não só a voz? Nessas horas eu queria ter um rostinho mais bonito, assim, né? Até pro internauta não estranhar tanto, né? Mas acho que com o passar do tempo vai acostumar. De qualquer forma, é muito bom essa iniciativa, é bom estar aqui, né? Depois de muitas e muitas edições do podcast que a gente fez já. E é bom estar em vídeo agora, né? Acho que cria uma interatividade maior, os fãs vão poder ver os momentos da luta, enfim. Acho que é mais bacana, acho que é uma iniciativa legal. É uma ocasião ótima para a gente começar esse novo projeto, né? Porque foi um evento que a gente vem falando com muita expectativa já há muito tempo, né? Assim, de meses e meses, desde que a luta foi anunciada, a gente acompanhou todo, na verdade até antes disso, né? Até desde que o Anderson se machucou, né? Que a gente vem acompanhando passo a passo a recuperação dele, né? A gente até subiu um vídeo bem legal sobre isso no site, né? É só entrar no Super Lutas e dar uma olhada lá. Então, assim, por mais que a luta tenha sido um pouco decepcionante para mim como luta, né? Nem entro no mérito aqui da atuação do Anderson, a gente vai falar disso mais para frente. Mas acho que foi uma ocasião muito interessante, né? O site foi muito procurado nesses dias, né? Justamente que esse efeito Anderson Silva causa. As outras lutas também foram bacanas, né? O Common Event deixou um pouco a desejar com o Kelvin Gastelum, e o Tyron Woodley, mas as lutas dos brasileiros foram muito boas, né? Principalmente do Thales do Pitbull. Então, assim, a gente tem muito o que falar. E é bom estar em vídeo aqui e ver esses rostinhos lindos de vocês. É isso aí, obrigado. Minha mãe também acha. Depois da gente passar para o Bruno, é a vez de chamar aqui o Eduardo Oliveira. Como eu disse, é uma questão de ordem alfabética meramente, mas, Dudu, seja muito bem-vindo. Dudu que não dorme há umas 2 semanas, né? Primeiro porque o Vitor não deixa, e depois, Vitor, para quem não sabe, né? Claro, quem sabe não é só a gente, mas o Vitor, que é o filho recém-nascido do Eduardo, que não deixa ele dormir, mas além disso também cuidando de tudo, não só para que a cobertura do UFC 183 saísse aí da melhor maneira possível, mas também para colocar esse Hangout Super Lutas no ar. Então, Dudu, a gente vamos tentar matar esse negócio rápido hoje, porque aí depois você fica liberado para poder dormir um pouco, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas, Bruno. Agora, espectador do Super Lutas TV, né? Deixaram de ser apenas ouvintes, agora podem nos olhar. Eu espero que optar pelo o Bruno primeiro nesta apresentação não seja por uma escolha física, Lucas. Não, longe de mim, rapaz, longe de mim. Mas
a gente vem para falar desse UFC 183, que realmente tirou o sono da gente nas últimas noites, foi muito legal. É muito bacana ver a volta de um cara como o Anderson Silva, sabe? Historicamente, eu sempre tive ressalvas com qualquer atleta, não somente lutadores, que tem isso, que tem que ser cercado de assessores, de media training, mas o que o Anderson Silva transmitiu no último sábado foi muito real, sabe? A emoção dele era muito real, a felicidade dele era muito real, algo que há muito tempo eu não via em um grande astro do UFC. E o Anderson Silva proporcionou isso. O choro dele não foi fake, a emoção dele não foi fake. Quando ele subiu para a pesagem e ele vibrou, aquilo foi muito real, sabe? E é muito bonito, é muito satisfatório poder noticiar isso para quem gosta do Superlutas, para quem chegou no site nesse último final de semana. A gente teve muito acesso nos últimos dias, então o pessoal pode estar conhecendo a nossa plataforma agora, e isso é muito bom, sabe? A gente tem uns assuntos bacanas para tratar nesta edição. Eu espero que os internautas gostem de nos acompanhar também via vídeo e não somente por vozes. É isso aí, galera. Então, todo mundo devidamente apresentado, a casa já está arrumada, então vamos embora para o que interessa, que é esse UFC 183 com Anderson Silva e Nick Diaz. Galera, o Nick Diaz sempre foi o azarão para essa luta, né? Até pela forma como ele falava. Eu lembro de uma entrevista até divertida do Diaz, que é um cara muito autêntico e que até faz falta no MMA, né, essa autenticidade dele, mas o Diaz chegou a dizer recentemente que, antes um pouco da luta, que não importava se ele ia ganhar no Anderson, a única certeza que ele tinha é que ele sai com a cara arrebentada da luta, porque mesmo se ele ganhasse, ele sabia que ele ia apanhar muito, e então ele foi para uma missão inglória. Essa volta do Anderson, embora tenha sido uma luta muito atraente do ponto de vista do apelo, porque são dois atletas de nome, inclusive uma curiosidade, essa é a primeira vez que dois atletas que protagonizam uma luta principal de um pay-per-view do UFC vêm de derrota, e no caso os dois vêm de duas derrotas. Mostra, inclusive, a grandeza dos dois nomes, né? Não só do Anderson, mas também do Nick Diaz. São caras que mesmo quando passando por um momento difícil, eles mantêm o nome, o apelo junto ao público, e certamente esse evento foi um sucesso não só do ponto de vista esportivo, mas também comercial e, enfim, né, midiático. Também foi um grande sucesso, e isso é graças ao nome de Anderson e Nick Diaz. Mas o Nick Diaz, com tudo isso, ele foi chamado para fazer esse evento para poder ser o cara que o Anderson ia voltar contra ele, né? Não era uma luta que levava tanta ameaça assim para o Anderson. É claro que tem sempre o perigo, a gente não sabia como é que ele ia voltar, não sabia como é que ele ia voltar, até depois daquele nocaute, que foi uma coisa que também né? Muita gente, depois de sofrer o primeiro nocaute da carreira, muda muito. A gente lembra do Gray Man, né? Que a carreira dele fez à medida que ele sofreu o primeiro nocaute. É bom ter vídeo, né? Que dá pra fazer. Mas ele sofreu esse primeiro nocaute da carreira e acabou passando por um momento difícil. E o Anderson, a gente tinha essas dúvidas, mas a priori o Anderson era franco favorito. O Diaz é um cara que provavelmente não ia quedar o Anderson, não ia usar o wrestling, que é uma coisa que a gente sabe que incomoda muito o brasileiro, e ia trocar boxe com ele, pro Anderson, que é um cara maior, mais forte, de uma categoria acima, né? Que até estava há menos tempo inativo que o Diaz, talvez pudesse ser uma vantagem. Dentro disso, foi um duelo de 5 rounds, muita gente esperava até o nocaute, por conta dessa diferença de altura, de peso, não veio, mas foi uma atuação assim, dominante do brasileiro, pelo menos no que diz respeito round a round, né? Ele foi vencedor de 5 na opinião de 2 juízes e 4 na opinião de um terceiro. Queria que vocês falassem sobre essa expectativa e como ela se concretizou ou não concretizou. Como é que foi isso para vocês aí, esse momento de esperar um ano? Essa luta foi anunciada em julho do ano passado, né, muito tempo. Esperar desde a lesão do Anderson, passando pelo anúncio da luta, finalmente chegou a hora. E como é que foi isso aí para vocês que estavam trabalhando e acompanhando esse duelo? Como você não escolheu quem assumiria, eu meio que pego daqui. Você sabe que desde quando a luta foi anunciada, eu sempre tive a certeza que o Nick Diaz nunca foi um adversário à altura para o Anderson Silva, por tudo que ele representou e mesmo o que ele pode se tornar depois
da fratura. É muito difícil da gente tentar entender o que o Anderson Silva pode fazer, mesmo ele já tendo voltado 25 minutos. Mas foi bom, sabe? Um adversário mais leve, um adversário que também tinha um tempinho sem lutar. Foi importante para o Nick Diaz se mostrar, para o Anderson Silva se mostrar e se testar, sabe? Esse novo Anderson, eu sinceramente tinha esta convicção antes, que o Nick Diaz em nenhum momento iria oferecer perigo, e o Anderson em nenhum momento se descuidou, sabe? O Anderson lutou sério o tempo inteiro. Eu acho que aquele susto na primeira luta contra o Weidman, a fratura na segunda luta pode ter, entre aspas, e agora eu também posso fazer sinal com as mãos, a postura do Anderson no octógono. Eu acho que foi uma luta morna, como o Bruno bem disse no texto que ele subiu para o site nas primeiras horas do domingo, mas foi uma luta boa pela volta, assim. Tecnicamente é difícil da gente já analisar o Anderson. Eu, como até falei na minha primeira participação aqui, eu fiquei um pouco decepcionado, assim, mas eu não estava nem criando expectativa para a atuação do Anderson, né, porque realmente a gente não sabia o que esperar, né, porque o Anderson ficou muito tempo fora e foi um período fora diferente do Nick Diaz, né, o Nick Diaz ficou até mais tempo fora, mas por outros motivos, né, o Anderson Silva não, a gente sabe que ele passou por um momento muito sério, assim, não é só sério, né, ele, além da lesão, foi o contexto que aconteceu, todo esse processo de recuperação que não deve ser nada fácil, né, você fazer uma recuperação assim, voltar muito rápido, você volta no mesmo lugar, né, poxa, a luta foi no mesmo lugar onde ele quebrou a perna, onde ele perdeu pro Chris Weidman, ele teve que lidar com muitos fantasmas, assim, nessa luta, né, mas eu esperava um pouco mais de ação por parte dos dois, né? Eu não esperava o Anderson rápido, eu não esperava o Anderson ágil, eu não esperava o Anderson fazendo esquiva como ele sempre fez, eu não esperava nada disso, mas eu esperava que os dois tivessem um pouco mais de vontade de decidir um pouco mais a luta, principalmente o Nick Diaz. A sensação que eu tenho... Né? A sensação que eu tenho é muito mais de que o Nick Diaz tentou lutar. Então, Opa, acho que a gente, como é a primeira vez, acho que a gente pode se perder algumas vezes, um pode cortar o outro. O sinal do Bruno sumiu pra gente aqui, eu não sei se sumiu pra todo mundo, e eu acabei entrando, mas parece que ele voltou. Bruno, você quer concluir seu raciocínio? Tô aqui? Não, se eu tivesse, na verdade, eu só ia concluir o raciocínio que eu esperava um pouco mais de ação, né? Se o Nick Diaz tentou, eu não sei se o Nick Diaz, eu não vi muito, assim, a agressividade por parte dele, assim, acho que ele teve uma estratégia um pouco estranha, assim, né? Não é nem só de provocar e esperar que o Anderson chegasse, mas também de atacar mesmo, de fazer o que ele sempre faz, que é tentar encurralar e tal, assim, eu achei que ele foi um pouco passivo mesmo, né? E eu esperava que haveria um pouco mais de contato, né? A gente viu, principalmente nos rounds finais, foi uma questão ali de parecia um sparring ali, né? Acho que como luta em si deixou a desejar. A performance do Anderson é uma outra história, né? Eu não vou chegar e criticar a performance do Anderson, porque a gente sabe por tudo isso que a gente já falou, né? Assim, por todo esse contexto que essa luta se cercou. Mas como luta eu fiquei um pouco decepcionado. E, claro, o Nick Diaz não era a grande ameaça ao Anderson, mas eu via mais possibilidades de o Anderson perder dessa vez, por conta de tudo isso, assim, por conta de tudo que ele passou, a gente não sabe como o corpo dele ia responder. Eu vi mais chance de ele perder agora do que contra o Stephan Bonner, por exemplo. Pra mim era uma luta que o Anderson nem com a perna quebrada ele perderia, assim, né? Então, nesse caso, eu acho que a curiosidade era justamente ver como o Anderson ia voltar, mas, assim, eu acho que como luta ela deixou a desejar, assim, pelo menos é a minha opinião, né? Ô Bruno, você falou desse lance do Nick Diaz, você ficou com a impressão também, até que às vezes até o Dudu também pode opinar, mas uma coisa que me pareceu um pouco é de que o Anderson, ele foi durante muito tempo um cara que provocou os adversários, né? Ele era o cara que provocava. E o Nick Diaz, olha, eu vou falar o seguinte, é porque era uma situação diferente, o clima estava um pouco mais permissivo, mas aquela deitada do Nick Diaz no chão e aquela ida dele pra grade,
foram comparáveis ao Anderson em Abu Dhabi contra o Demian Maia, né? Aquilo é um negócio assim, sem precedentes. Não, né? O cara deitou, não tem, foi muito pior, o cara deitou no pleno octógono, né? Ele deitou no octógono, ele imitou a estátua da fase do Sagat no Street Fighter dentro do octógono. Né? Michael Laudrup, né, na Copa de 98. Foi um negócio assim, e aquilo não tem igual. E o Anderson, por ter sido um cara que sempre fez isso, certamente o Anderson ficou surpreso, porque o Nick Diaz ficou o tempo todo sendo respeitoso, e aí de repente começa a luta, o cara, né, aposto que o Anderson também, a gente não pode esquecer isso, mas você acha que talvez o Anderson não pode ter também tentado assim, ele não deu uma mostra do que é o antídoto para aquele estilo dele? Porque aparentemente, é só uma impressão, eu também fiquei um pouco decepcionado com a falta de ação em alguns momentos, mas aparentemente quanto mais o Nick Diaz chamava, menos o Anderson ia para cima dele. Parece que para dizer assim, olha, quem vai tomar a rédea da luta sou eu, não é você. Você vai me chamar para cima? Não, eu vou te bater a hora que eu quiser, eu não vou bater na hora que você mandar eu te bater. Então assim, esse jogo mental, e parece que funcionou de certa forma, porque por mais que o Nick Diaz tenha entrado já com o Hail Mary, né, ele não deu um segundo de luta, o cara já estava fazendo essa loucura que geralmente o nego faz no quinto round, mas por mais que ele já tenha entrado assim no modo desespero, aparentemente funcionou, porque o Nick Diaz parecia um pouco perdido também em alguns momentos, como você falou, acho que eu nunca vi o Nick Diaz tão passivo na minha vida, dentro de um cage, e talvez possa ser também um pouco isso, né? Essa questão do jogo mental, tem essa questão do Anderson com os próprios demônios dele, o cara também é humano, né? Às vezes a gente recusa a entender isso, mas certamente ele sentiu mesmo a pressão além dessas questões todas que você colocou, ainda tem uma outra. A última luta que o Anderson ganhou tem 2 anos e 4 meses, praticamente, né? 2 anos e 3 meses. Então, para um cara que vem sendo chamado melhor de todos os tempos desde então, na cabeça dele, pô, todo mundo acha que eu sou melhor, todo mundo fala que eu sou melhor, mas eu não ganho de ninguém há 2 anos e meio quase. Será que e se eu ficar mais numa luta? E se eu ficar mais... Então, assim, tem toda essa questão mental, e esse jogo mental com o Nick Diaz me pareceu muito forte, sabe? Não aceitar a provocação e não fazer o que o Diaz queria que ele fizesse. Não ir pra cima quando o Diaz falou. Tanto que no primeiro round, se eu não me engano, eles ficaram 1 minuto sem fazer nada. Mas, assim, pior do que Anderson e Belfort. Pior do que Anderson e Belfort, que teve pelo menos isso tudo. Dois caras pra lá e pra cá, e o Anderson com a guarda alta, olhava na cara do Diaz, ia atrás e parava numa distância boa e ficava. Então, assim, ficou só nisso a luta. Assim, é lógico que é um palpite tendo visto a luta pela televisão. Assim, eu vi a luta ao vivo, né? E depois eu assisti mais 2 vezes a reprise, né? A primeira é esse aspecto que você falou. O Anderson não vence desde a luta dele com o Stephan Bonner. Você está falando de outubro de 2012. Isso é muito tempo. Na categoria dele, ele não vence desde o Chael Sonnen, né? Que é julho de 2012. Ou seja, está um tempão sem vencer. Eu acho que ele entrou no octógono pensando, cara, eu não posso perder a luta, sabe? Então, eu acho que independentemente do que o Nick Diaz fez ali, né, se foi de provocar e tal, eu acho que talvez nem tenha afetado tanto. Mas é mais o fato de poder, né? Eu acho que isso fez a diferença, né? Eu acho que o Anderson não quis se expor, se cometer erros infantis, né? O que eu percebi também, a impressão que eu tenho, é que o Anderson, como ele ficou um tempão sem lutar, né, ele ficou mais de 1 ano sem lutar, treinando leve por boa parte desse tempo que ele ficou. A impressão é que ele também não quis apressar as coisas, sabe? Tipo, de chegar lá, vou definir o primeiro round, vou fazer o show e acabou. Não, eu acho que ele quis sentir um pouco mais, sabe? Porque ele voltou, eu particularmente, cara, às vezes eu sou péssimo para ler fisionomia das pessoas. A impressão que eu tive foi quando ele estava um pouco mais tenso, né, do que o normal, né, que ele já entrou respirando um pouco mais fundo e tal. E eu tive essa impressão, né, o cara tá mais tenso numa situação dessa. Então, eu acho que ele quis mesmo deixar rolar, assim, né, de vamos lutar devagar, vamos sentir o clima, sentir a torcida, vamos acostumar de voltar. Jogador que fica mais de 1 ano fora por lesão, né, ele fica também a mesma história, ele volta, entra no final do segundo tempo, joga devagar, qual vai se depois, sim, você já ficar à vontade e acabar soltando mais seu jogo. Tinha a impressão que o Anderson fez isso também, né, que ele não queria se afobar e resolver, né, não sei se vocês pensam igual. O que você acha, Dudu? A sensação que eu tive é quase essa que o Bruno teve, assim, com uma ressalva. Eu acho que o Nick Diaz tentou fazer alguma coisa, sabe?
No infográfico, no nosso site que entra no ar ainda hoje, o Nick Diaz soltou 226 golpes, mais golpes que o Anderson soltou 217. Só que o Nick Diaz conectou 80. Lógico, a diferença de peso, a diferença de envergadura pesa muito quando você não consegue encontrar o seu adversário. E isso resultou nessa tática maluca que o Nick Diaz teve durante 25 minutos. E o Anderson Silva estava na dele. Eu acho que ele estava, como o Bruno disse, ele estava verdadeiramente curtindo aquilo ali, sabe? O adversário que não me oferece risco, eu consigo fazer o meu jogo, ataco aqui, me fecho e aproveito essa volta, porque o Anderson Silva vive com esse dilema há muito tempo, desde quando ele era campeão. Paro ou não paro? Continuo ou penduro as luvas, sabe? Então ele estava curtindo aquilo ali como se fosse a última vez. Ou pode ser que não seja, eu até acredito que ele faça mais uma ou duas lutas. Mas o que ele revelou agora, ou a gente não sabe até que ponto isso é verdadeiramente real, é que ele tem tido uma pressãozinha, entre aspas, da família para parar. Então eu acho que ele estava curtindo aquilo ali e assim, a gente tem que respeitar inteiramente. Eu acho que assim, o espetáculo não foi bom, mas para uma volta, ok, sabe? A gente não pode cobrar tecnicamente muito mais do que o Anderson ofereceu, principalmente com um adversário que não tinha absolutamente nada a oferecer contra ele. Teve uma coisa que aconteceu nessa luta que eu achei que também pode ter prejudicado. A gente sempre comentou, até no podcast, algumas vezes, a gente sempre falou isso, que o Anderson tem um estilo bem peculiar, né? Até eu sempre gosto de dizer assim que vamos comparar ele, é difícil fazer comparação de atleta, mas quando vão comparar ele com o Joel St-Pierre, por exemplo, eu nem vou palpitar aqui e falar fulano é melhor, ciclano é melhor. Mas é a questão da dominância do GSP, que acho que perdeu 2 ou 3 rounds, se bobear, acho que menos até isso, no tempo que foi campeão. Mas que são estilos diferentes, né? O Anderson, ele é provavelmente ele deve ser o campeão que mais perdeu round na história do UFC. Porque, não só em números absolutos, né, mas assim, também em números relativos. Porque o estilo de luta dele é esse, o primeiro round. Olha, eu até brinquei, eu não sei se eu cheguei a publicar isso no Twitter do Super Lutas ou se foi no meu próprio, enfim, mas durante a luta, que deve ter sido o primeiro round que o Anderson ganhou, né, a primeira vez que ele ganhou o primeiro round em muito tempo. Tinha muito tempo que o Anderson não ganhava um primeiro round de uma luta que passou. Porque ele sempre, no primeiro round, ele estuda o adversário, marca o tempo da sequência. E isso é uma coisa que eu queria falar, que eu achei estranho, assim, pode ter prejudicado um pouco. O Anderson marca muito bem o tempo da sequência do adversário e entra sempre com contra-golpe. Ele nunca se deu muito bem sendo um agressor, sendo um cara que vai atrás e tanto que as lutas em que ele, assim, os papelões, né, entre aspas, que ele apresentou, coincidentemente ou não, foram em oportunidades em que ele teve de tomar iniciativa contra os adversários. E o Nick Diaz, além de não estar assim, apesar de ter soltado muito golpe, mas a maioria a esmo, né, ele estava batendo onde o nariz apontava, ele não está fazendo uma coisa assim, muito ordenada. O Diaz que tem um boxe tanto, assim, ao ponto, né, que a gente conhece o Nick Diaz e a gente sabe disso. Mas eu estava lendo um texto até bom do Marvel dos Anjos, que é colunista do Globo Esporte, tem uma banda, acho que chama Cabaré, alguma coisa, e é colunista do Globo Esporte. Ele não escreve sobre MMA, mas ele falou sobre a luta e tal, até uma visão interessante, a visão que ele teve, e depois ele comentou, fui no Twitter, até fiz uma correção de categoria de peso, que ele tinha falado, e fui comentar o texto com ele. Falei, achei um texto bom, achei interessante o seu ponto de vista, diferente do que a gente costuma ver, inclusive para pessoas que não acompanham, mas eu vou dar um parecer de que o Nick Diaz não é um cara pouco técnico, como você disse, e nem lento. O que acontece é que ele estava lutando bem acima do peso normal dele, e realmente ele demonstrou isso, mas ele não é. É que essa impressão que ele passou, né? Passou a impressão de que o boxe do Diaz não era um boxe técnico. Até o movimento de cabeça dele, que é muito bom, né? Realmente ele esconde bem. Tava fraco. Então, assim, foi uma atuação nesse ponto, não vou nem dizer ruim, mas diferente. Não foi aquele Nick Diaz que a gente estava acostumado a ver. E principalmente no Dirt Box, em alguns momentos que eles clincharam ali, eu achei que ele foi bem aquém do que ele costuma ser nesse fundamento, onde pra mim ele e o irmão dele são assim, impecáveis. E sem apresentar a sequência pro Anderson marcar, o Anderson não tem o que fazer, né? Tanto que ele tentou alguns contragolpes, mas você via que ainda não era aquele mesmo Anderson. Não vou nem falar do Forrest Griffin, mas do Okami, por exemplo, que o Anderson acabou com o Okami no contragolpe, algumas vezes com o Sonnen também, na segunda luta principalmente. Então,
isso pode ter sido um aspecto técnico que dificultou um pouco. Acho que a forma... a gente esperava diversas coisas do Nick Diaz, sabe? Assim, conhecendo ele. Mas acho que aquilo que ele fez exatamente... Não sei se foi uma estratégia, sabe? Se ele treinou para aquilo, eu nem duvido, cara. Sabe? Sinceridade. Mas o que o Nick Diaz fez foi surpreendente, ainda assim. Mesmo que de uma forma que não tenha sido 100% positiva, mas acho que pegou a galera surpresa. A começar por essa hora que a gente falou bizarra que o cara deitou no chão, mano. Que é um negócio que não existe no esporte, né? E aí ele fez isso. Então, acho que isso também é um aspecto assim, a ser levado em conta. E falando assim, sobre a luta em si, teve algum momento, algum lampejo, alguma coisa que vocês separaram e ficaram assim, um pouco mais animados, ou com a perspectiva de futuro, se é que ela existe assim, para o Anderson, ou realmente vocês acharam que foi uma luta assim, basicamente técnica, perdão, uma luta basicamente mental e psicológica assim, que valeu a pena observar, não teve nada que diz respeito à questão técnica que foi interessante para se observar? Acho que tecnicamente já estava bem claro que o Anderson tinha se recuperado fisicamente, na verdade, ficou bem claro que o Anderson se recuperou perfeitamente da lesão dele. Tecnicamente, é difícil a gente analisar qualquer coisa, porque o Anderson não soltou o jogo como ele poderia ter soltado, e o Nick Diaz não ofereceu resistência nenhuma. Emocionalmente também foi um desafio bem vencido pelo Anderson mais uma vez. Um adversário que provocou, que não tinha nada a perder e em nenhum momento chegou perto de ganhar. Então, tecnicamente, é bem improvável, é bem difícil de fazer qualquer análise. É injusto qualquer comparação do Anderson Silva do último sábado com o Anderson Silva do Chael Sonnen, com o Anderson Silva do Stephan Bonner, como o Bruno disse. Então, qualquer análise técnica, ela fica prejudicada pelo adversário e fica prejudicada por toda a carga emocional que o Anderson Silva tinha. Então, eu acho que qualquer análise nesse ponto, ela acaba se perdendo em toda essa carga emocional que a volta do Anderson ao octógono tinha. Ô Bruno, você acha que Eu também acho. O Anderson vai ser assim daqui pra frente? Vai ser um Anderson, se ele continuar lutando, né? Depois a gente até entra nesse mérito, mas vai ser um Anderson mais assim, menos... Porque se você for dar uma olhada, o Anderson da luta contra o Weidman lembrou muito, né? Por mais que tenha sido uma luta de um round, ele ter ficado muito tempo por baixo, mas principalmente na hora da trocação, ele tava. Até um chute que ele soltou no Diaz, que foi um chute bem potente, lembrou os que ele estava soltando antes da fratura. Que era assim, até com um pouco de raiva, eu diria. Né? Foi uma postura semelhante. Você acha que depois daquele nocaute, nem da fratura, mas depois daquele nocaute, o Anderson realmente mudou um pouco o jeito dele? Eu acho que é difícil de dizer, assim, porque depois que o Anderson perdeu por nocaute, ele, assim, não foi só o nocaute, mas a forma como o nocaute se desenvolveu, né? Ou seja, foi nas brincadeiras, né? Isso foi todo o ponto de dúvida para a revanche dele com o Weidman. Então a postura do Anderson na luta contra o Chris Weidman já foi um pouco estranha, assim, porque ele sabia que ele não podia soltar o jogo dele da mesma forma, digo soltar nem tanto de soltar golpe, mas de se soltar no octógono. Exatamente. Aí se ele correu o risco de perder de novo pela mesma forma, ou mesmo se ele não perdesse por conta disso, mas se perdesse com isso, ele ia ser alvo de crítica também. Então ali ele já lutou diferente, né? E o Weidman, na segunda luta, ele fez exatamente o que é preciso para ser o pesadelo do Anderson, que é derrubada, né? Quase não foi nem derrubada, né? Foi um knockdown ali no clinch, mas de ficar por cima batendo e tal, e no segundo round a gente não teve como analisar, porque a fratura na perna aconteceu muito cedo. Contra o Nick Diaz, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, assim, eu não mudo nada que o Dudu falou, né, que ele falou exatamente a minha visão, que o Nick Diaz não é um parâmetro, não tem como você pegar o Nick Diaz como parâmetro, porque ele não é dessa categoria, ele também estava fora faz um tempo, e havia uma diferença de tamanho considerável, assim, e é difícil você projetar exatamente o que o Anderson vai conseguir fazer daqui para frente com base nessa luta que a gente viu. E também o Anderson estava voltando nessa situação, a gente não consegue... eu acho que é difícil, pelo menos, a gente tirar essa luta como alguma conclusão, porque a gente vai ver do Anderson daqui pra frente. E justamente por isso, né, que essa história de que o Dana White falou antes dessa luta contra o Sage, que se o Anderson vencesse e disputar o cinturão, acho que ela fica ainda mais sem cabimento, né, porque o Anderson, ele tava lutando pra se convencer, assim, né, pra
Para ele mesmo mostrar para ele mesmo que ele tá de volta, né? Então não é momento de ter luta pelo cinturão mesmo, né? Não mostrou nada que faça por merecer, e eu acho que isso não vai acontecer mesmo. Então acho que assim, vamos esperar o cara, se ele vai lutar de novo, a gente não sabe, né? Às vezes vai que ele decida voltar ou decida parar, né? O Anderson não tem como a gente pegar o que ele fala também e tentar tirar conclusão, porque cada hora ele fala uma coisa. Mas vamos ver o que vai acontecer na próxima luta, se essa segunda luta existir, porque eu acho que aí sim a gente vai começar a ter uma luta, porque primeiro, o cara já vai estar desenferrujado, né? Já voltou e tal, todo esse papo da perna que ele escutou por mais de um ano, não vai existir mais, porque ele já voltou. Então, se ele fizer mais uma luta, acho que aí sim a gente vai poder ter uma conclusão melhor. E você acha que essa luta vai acontecer, essa mais uma luta? Ele falou, faz uma observação bem sagaz, se eu não me engano foi do Ariel Helwani, mas eu não tenho certeza absoluta, porque o áudio dos jornalistas na coletiva estava uma porcaria, né? Tava difícil de identificar quem era quem. Tinha muita gente, conheci a voz tinha muita gente. Mas deu pra conhecer a voz do John Morgan, porque eu já conheço bem assim, e ele geralmente sempre é o primeiro a fazer pergunta também. Ele fala de um jeito característico. Mas depois parece que é porque ele falou no microfone também, mas tirando ele, muita gente perguntou fora do microfone, então ficou difícil de identificar. Teve uma pergunta sobre o Saint-Pierre, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, que se eu não me engano foi do Kevin Ayoub, mas também não tenho certeza. E aí, bom, enfim, esse lance. O Helwani, eu acho que foi ele, se não foi, enfim, problema, né? Ele falou com o Anderson, né, quando você estava na coletiva dele, já era sozinho, assim, Anderson, depois que você perdeu pro Weidman a primeira vez, você falou de aposentar e tal, mas rapidinho você já estava falando de voltar. Até na coletiva mesmo. Depois que você fraturou a perna, nem com a fratura na perna, você não chegou a falar em parar, você falou que ia ver. Dessa vez, o Anderson simplesmente falou nada. Ele não falou nada de o que eu vou fazer depois. Então, a postura dele, e até o ar dele estava um pouco diferente. Não era daquele cara revigorado. Realmente parecia assim, que se eu despedir, deixa eu despedir aqui do jeito que eu quero, porque eu não sei se essa vai ser. Parece que realmente é uma decisão que não foi tomada ainda, e que essa questão familiar que o Dudu colocou vai pesar muito, né? Ele falou isso com todas as letras. Eu quero continuar lutando. Minha família não quer que eu lute. Essa luta contra o Nick Diaz, ele conseguiu convencer a família a fazer. A gente não sabe até quando ele vai conseguir dobrar o pessoal lá. E ele cita muito, né? Ele falou dos outros filhos dele, mas ele cita especialmente o Khalil, né? Que já está com 17 anos e tal, já é um filho já um pouco mais próximo do Anderson, e que talvez, pelo que ele diz, assim, é o que mais cobra dele isso, para ele parar de lutar logo, que de fato, esportivamente, ele tem pouco a provar, acrescentar até no legado dele. Dinheiro, acho que não vai ser o maior problema. Se ele quiser ganhar, é legítimo se ele quiser continuar ganhando dinheiro, mas assim, não é isso que vai fazer certamente a diferença para ele. E está nessa situação. E aí eu queria a opinião de vocês. O Anderson continua ou não? Vocês acham que quem vai ganhar essa guerra de braços? Né? Vai ser a família Silva ou vai ser o Anderson Silva? E se ele continuar, ele vai fazer lutas contra Georges St-Pierre, contra Michael Bisping, contra... O Billy aposentou, rapaz, se não era cara, né? O Anderson já até falou que gostaria de lutar com ele. Mas esse tipo de luta, Quinton Rampage Jackson, que é uma que também que ele já falou várias vezes, né, que se fala muito, poderia rolar uma super luta. Esse tipo de luta ou, sei lá, próxima luta dele aí já é o Yoel Romero para ver quem vai chegar no cinturão? Depende, sabe, Lucas. Depende da família, depende do Anderson. Eu acho que o Dana White foi muito bem quando ele disse que, olha, o Anderson ainda não está pronto para uma terceira luta, para fechar a trilogia contra o Chris Weidman. Mas eu tenho as minhas dúvidas, tem até um questionamento do Alexandre Alberto nos comentários do nosso ao vivo, perguntando da postura do Alexandre, de recusar enfrentar o Lyoto. Se é o Anderson nessa luta, eu sinceramente acho que os dois aceitam, sabe? Mesmo que o Vitor tem esse pontinho no cartel dele, uma luta que o Anderson o nocauteou. E o Vitor guarda muito isso. Tem até uma entrevista que o Lucas fez com o Vitor em BH, no UFC 147, que o Vitor estava aqui para promover a luta dele contra o Dan Henderson. Ninguém perguntou nada para ele. Disse, só aceitei essa luta até 93 quilos porque eu
tinha uma manchinha no cartel contra o Rendo. Então, acho difícil, pelo que eu vi nessa luta, pela postura do Anderson, de buscar um desafio tecnicamente que ele seria o azarão, como é contra o Chris Weidman. Acho bastante improvável hoje. Acho que a família pesa, acho que ele reconhece que tecnicamente talvez não seja muito bom. Mas luta contra o Vitor, por exemplo, por um cinturão interino, e aí porventura se ele conseguir mais uma vitória, ele disse, olha, acabei como campeão interino, sabe? Acabei como campeão, de fato e de direito, eu não quero unificar. Ele já me venceu 2 vezes, eu não quero unificar, sabe? Mas essas lutas contra Saint-Pierre, Michael Bisping, que é uma luta que o Ed Soares, assim que o Anderson machucou, ele já tinha escolhido os 3 adversários para a volta, né? Que eram Bisping, Nick Diaz ou Kung Lee. Eu, sinceramente, estava pensando no Kung Lee naquela luta, sabe? Com seus 84 quilos em cada perna, se seria uma luta interessante, sabe? Porque quer não... Talvez fosse mais fácil pro Anderson. O Kung Lee tem uma movimentação infinitamente menor que a do Nick Diaz e tal, mas é o único que tem golpe capaz de derrubar alguém, né? Ninguém esperava. Ele tem punch, mas o Bisping, cara, sabe, ele com 42 anos, ele já não tá naquele momento. Se o Bisping fez o que fez com ele, sabe? O Anderson mesmo voltando e tudo, é muito difícil pensar que fosse lógico, sabe? Assim, ninguém esperava isso. Mas ninguém espera também que o Michael Bisping consiga encaixar alguma coisa no Anderson. O Bisping era uma ótima, né? Porque se tem alguém que não vai nocautear o Anderson, é o Bisping. Sim. Aí ele fala isso, ele vai lá e consegue. Não. Eu acho que vocês estão sendo até um pouco injustos com o Bisping. O Bisping é um cara que nocauteia, só que o problema é a forma como ele nocauteia. Ele não é aquele cara que bate uma e o cara cai. Ele é aquele cara que vai minando. Foi o que ele fez com o Kung Lee. Então, assim, ele não vai acertar o Anderson Silva 20, 30 vezes, não vai. Então, realmente, o Anderson Silva é muito improvável que ele nocauteie, mas é injustiça com ele falar que ele nocauteia. Nossa. Bruno, aqui, além de eu achar o Bruno um cara sem coração, porque o mundo escreveu na notícia da luta do Anderson e do Nick Diaz que o Anderson vence e chora. O Bruno, Anderson vence em luta morna, sabe? Assim, preferiu falar da luta que falar da emoção que o Nick Diaz, que o Anderson Silva passou ali, sabe? Então, assim, saiu do convencional, mas mostrou que ele é um cara sem coração. E ainda defende o Michael Bisping. Poxa vida, cara, aí não, né? Que lado você tá, cara? Aqui. Eu tô com uma ajuda externa aqui na produção, no ponto eletrônico. Eu tô com um ponto eletrônico aqui no quarto, chamado Raíssa, que passou uma cola, que é verdade. Eu falei sobre o Khalil, e o Anderson falou muito do Khalil não querer que ele luta, mas no Instagram dele, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, né, segunda ou domingo, o Khalil postou uma foto do Anderson com o Saint-Pierre, tipo, dando a entender que ele queria que essa luta acontecesse, ele Khalil, né? E aí ele até foi até um pouco assim, como se já tivesse alguma coisa, até corroborando com aquilo que disse o Dana White. Essa é uma luta que é engraçado, cara. Essa saída do Saint-Pierre em novembro de 2013, dezembro, né? Ele lutou em novembro, mas saiu em dezembro. Essa saída do Saint-Pierre e essa volta do Anderson, mesmo que lutando contra um cara de uma categoria de baixo, eu acho que ela fez uma coisa que talvez o Anderson por si próprio não conseguisse fazer, que era justificar mais uma vez uma luta contra o Saint-Pierre. Se fosse o Saint-Pierre continuar como campeão e o Anderson ficar esperando ele ganhar o cinturão para poder lutar com o Saint-Pierre numa super luta, né, campeão contra campeão, como o próprio GSP já fez com o BJ Penn, talvez esse dia nunca chegasse. Mas acontece que os dois fora, e aí o Anderson volta, e agora o GSP também parece tá cada vez mais próximo também de voltar, e eu acho que é uma luta que faz muito sentido. Olha, lotaria, né, qualquer... Sabe, é uma luta que poderia compor... o UFC 200 vai acontecer em maio do ano que vem, pelas minhas contas, se eles não trocarem nenhum pay-per-view, mantiverem a média aí, vai ser no Memorial Day de 2016. É uma ótima oportunidade. Sabe que eu tenho uma ressalva com isso? Sabe que eu tenho uma ressalva?
trazendo para outro esporte, eu vejo que Pacquiao e Mayweather hoje não faz muito sentido, sabe? Eu falo, poxa, mas agora que vocês vão fazer essa luta, e como histórica, assim, no nosso caso, a gente está no MMA todo dia, toda hora, sábado, domingo. Às vezes o pessoal não sabe, a gente trabalha 24 horas por dia, 365 dias e 6 horas no ano com isso. Então a gente nunca desliga. Então, para a gente talvez faça algum sentido, sabe? Mas quando eu penso nessa luta, Mayweather e Pacquiao, eu penso, mas agora, talvez seja o que boa parte do público pense também, de Saint-Pierre e Anderson Silva. Poxa, mas agora que os dois não são mais quem eles foram? Isso é um negócio assim que acaba acontecendo, é difícil. Eu não me lembro, para ser sincero, uma super luta que tenha acontecido na hora que deveria acontecer, sabe? Acaba sempre, porque você sempre fica querendo, olha, o caso do Mayweather e do Pacquiao citado pelo Dudu é sintomático. Os caras sempre ficam querendo assim, não, dá pra gente segurar um pouco mais, dá pra gente fazer um pouco mais de grana, dá pra, sabe, e dá pra fazer um acordo melhor, e aí de repente o cara perde, aí pronto, aí acabou tudo. Então, sempre tem esses poréns, né? Eu concordo que não é um melhor momento para essa luta acontecer, né? Essa luta deveria ter acontecido lá por 2012, 2011, assim, né? Seria uma luta, acho que não ia ter luta maior. Mas eu acho que ainda assim ela não é ruim, sabe? Ela poderia ser melhor, poderia, se fosse alguns anos atrás. Mas ainda assim eu não acho que ela seja ruim, eu acho que ela ainda trairia bastante mídia. Primeiro, que dos Estados Unidos, acho que as pessoas têm um pouco mais de consciência, assim, quem são cada um, né? Se for pensar no público que vai comprar o pay-per-view, né? O Georges St-Pierre é um dos maiores vendedores de pay-per-view que já existiram no UFC, né? E ele saiu como campeão, não é assim que ele estava decadente e voltou, assim, não é que estão contratando de volta o Rich Franklin, que já se aposentou, ou sei lá quem, o Chuck Liddell, assim. Não, é o GSP que saiu como campeão e agora está voltando, é um cara jovem ainda. E o Anderson Silva também, anos, né? 33 anos, né? Assim, ou seja, poxa, o Anderson Silva tem quase 40, né? Então se pensar por esse aspecto, o Vitor Belfort tem 37. 2 anos e meio mais velho que o Weidman. Exatamente. Então assim, isso já mostra que o cara, ele começou muito cedo a fazer sucesso, mas ele ainda é muito novo. E o Anderson também, assim, já voltou bem e tal, não sei o que, acho que não seria uma luta difícil de promover, né, por esse aspecto. E eu acho que também atrairia muita gente do Brasil e do Canadá, né, que também são dois, como diria o Neto, são dois baita mercados, né, diga-se de passagem, pro UFC, né. Então, eu acho que, vamos pegar um exemplo, talvez não tão recente assim, mas que o UFC que não casou a luta quando deveria ter acontecido, mas que ainda assim a luta foi um sucesso, que foi Vanderlei Silva e Chuck Liddell, né, que a luta aconteceu, ela deveria ter acontecido lá por 2003, 2004, quando os dois eram os bambambãs de Pride e UFC, né, eles acabaram não conseguindo fechar o acordo, o Chuck Liddell chegou a ser até enviado para lutar num GP do Pride, mas ele não passou para a final, né, ele enfrentava o Vanderlei Silva na final se ele vencesse o Quinton Jackson, perdeu, mas essa luta aconteceu bem depois, né. Também, né? O Vanderlei Silva também, né? Também tá no UFC e assim, e não foi bem. Mas ainda assim teve uma época, né? Ano, né? Exatamente. A luta teve um apelo, assim, eles conseguiram puxar por aquilo. Pô, a luta tá 5 years in the making, né? Que eles falavam, né? 5 anos, essa luta tá sendo preparada para acontecer. Né? E o Vanderlei Silva já não era mais o mesmo. O Vanderlei já tinha perdido pro Crocop, que foi uma derrota brutal pra cima dele. O Dan Henderson também já tinha perdido o cinturão. E aí sim ele foi pro UFC para enfrentar o Chuck Liddell. E não era uma luta assim que ninguém pensava em casar. Né? O Vanderlei Silva chegou a subir em pleno octógono, né, com o cinturão do Pride para desafiar o Chuck Liddell, né? Até errou no inglês e virou frase clássica ali, né? Mas era uma luta que se pensava em fazer tanto o Vanderlei indo pro UFC como o Chuck Liddell indo pro Pride. Acabou não acontecendo, mas quando ela aconteceu em 2007, eu lembro que assim, as pessoas tinham essa consciência, assim, não, essa luta poderia ter sido maior, ela poderia ter sido muito maior, né? Muito mais expectativa se ela fosse casada com ambos campeões. Não foi, mas ainda assim são duas lendas, cara. Vamos assistir. Eu garanto que a pessoa que assistiu aquela luta não se arrependeu. Eu acho que, estilos à parte, né, assim, acho improvável que Georges St-Pierre e Anderson Silva seja tão emocionante como foi Chuck Liddell e Vanderlei, mas acho que ainda assim seria uma luta tranquila de se promover e não vejo problema, assim, sabe? Não vejo um grande problema. Eu acho que até seria muito melhor do que casar o Anderson contra o Michael Bisping, por exemplo. Sim, não, mas isso claro, sabe? Acho que seria até pecado mortal sem direito a julgamento
colocar na mesma frase Michael Bisping e Saint-Pierre, sabe? O Saint-Pierre é um cara que vende, é um cara tecnicamente muito bom e um cara jovem. Eu não sei, se eu tenho ressalvas com isso, se o Saint-Pierre voltaria para fazer super luta, sabe? Porque o Saint-Pierre tecnicamente e fisicamente tem condições de voltar e vencer o Rob Lawler. Acho que o Bruno mesmo disse, e eu concordo plenamente, que o Lawler tem um estilo muito semelhante ao do brasileiro Thiago Pitbull no seu auge. O Thiago Pitbull que até lutou no último sábado também, fez sua segunda luta em 3 anos e alguma coisa. E o Saint-Pierre dominou o Thiago Pitbull o tempo inteiro. Então, assim, se o Saint-Pierre disser quero voltar, quero disputar o cinturão, eu acho que ele vence o Rob Lawler até tranquilamente. Não, o resto da categoria, que me desculpe, pessoal, eu até gosto de todo mundo no meio médio, mas a gente tem que ver o Saint-Pierre, a questão do joelho, que ele operou e tudo. Mas se ele resolvesse voltar hoje, eu ainda pode ser até assim, né, aquela vantagem pequena, mas eu colocaria ele como favorito contra todo mundo. Eu acho que o Hendricks tem um jogo que dificulta muito para o Saint-Pierre, mas eu também não colocaria o Hendricks como o Saint-Pierre era favorito. Um favorito. Um pouco, mas é favorito. Sim, eu acho que ele tem um jogo que dificulta. Vamos chamar que ele que o Hendricks talvez seja o Chalsone do Saint-Pierre, sabe? Ou talvez seja o Gustafsson do John Jones, sabe? Tem um jogo que dificulta muito, mas em uma revanche, uma terceira luta, uma quarta luta, eu o colocaria como favorito, numa distância pequena, mas o colocaria. Aí depende muito do que o Saint-Pierre quer. Se ele quer ganhar muito dinheiro ou se ele quer ser rei absoluto na categoria dele. E aí, em um segundo momento, pensar em ser campeão nos pesos médios, como ele já ameaçou algumas vezes, e ele tem até porte físico para isso. Já que o assunto foi para o Saint-Pierre, só fazer aqui uma observação. Acho que uma coisa que pode influenciar nisso, né, não sei se positiva ou negativamente, é o fator chamado Rory MacDonald, né, que eu acho que o Georges Saint-Pierre, caso volte, né, eu ainda nem estou totalmente convencido de que ele vai voltar mesmo, mas caso ele volte, e por exemplo, o Rory MacDonald está como campeão, aí eu já não sei se ele já vai querer lá lutar nas cabeças, sabe, ou então não, às vezes o Rory MacDonald já saiu de cena, perdeu algumas lutas e ficou fora dessa corrida pelo cinturão, talvez ele volte. Mas o próprio Rory MacDonald falou assim, que os dois têm um acordo de cavalheiros, assim, de nunca se enfrentarem, né? Lógico que isso não quer dizer nada, né? Mas igual o Faber e Dillashaw? Igual o Faber e Dillashaw, assim, até segunda ordem não estou convencido de que eles vão lutar, mas é que nem Rashad Evans e John Jones nos velhos tempos, mas enfim. E também ele mesmo já falou, assim, que na opinião pessoal dele, Rory MacDonald, ele acha que o Georges Saint-Pierre, se voltar, vai ser para fazer luta mesmo, assim, para fazer super lutas, né? Para pegar o Anderson, para pegar caras assim. Porque talvez, na opinião do Rory MacDonald, pelo que ele viu, né, ele conhece o Saint-Pierre já faz bastante tempo e tal, talvez o Georges Saint-Pierre não tenha mais aquele saco de voltar para treinar para Johnny Hendricks, que são lutas não só difíceis tecnicamente, mas que não são não vende tanto, assim. Acho que uma luta, por exemplo, com o Anderson Silva, para tomando isso como verdade, assim, tomando essa mentalidade de Georges Saint-Pierre como verdade, acho que faria mais sentido contra o Anderson Silva do que se ele voltasse contra o Rory MacDonald ou seja lá quem for. E essa luta contra o Anderson aconteceria onde? No estádio no Brasil, no Rogers Century, em Toronto, ou eles mandariam para Las Vegas para 15 mil pessoas? Estados Unidos ou Canadá, não tenho a menor dúvida. Rogers Century de novo, assim. Eu acho que tinha que ser Rogers Century, sabe? Mas talvez seja nos Estados Unidos também. Mas a única de Las Vegas, talvez, mas só se do Anderson fazer uma luta no Brasil, no estádio de futebol no Brasil, é se ele lutar com o Vitor de novo. Eu vou dizer mais, não é só isso não. É a única chance, pelo menos assim, até que aconteça alguma outra coisa aí que mude o cenário. Mas é a única luta que justifica hoje, do ponto de vista até estratégico, fazer uma luta no estádio é Vitor e Anderson. Porque são os dois caras que têm mais apelo. Hoje, José Aldo não consegue encher o estádio, nem contra o Conor McGregor. Se for o Renan Barão, pode botar os dois juntos. O Cigano e, sabe? E o Vitor contra o cara. E Verdun, você acha que não daria?
Não. Cigano Não, também acho que não. é Globo, né, cara? Assim, Mas tem que ser Anderson. Ressalva, porque o Cigano é um cara que tá na Globo. O Cigano, sabe? pra mim, era o cara pra estar nesse lugar que o Anderson tá. Eu já falei isso com o Cigano, inclusive. Numa entrevista, eu já falei isso com ele. Olha, e perguntei o que ele achava disso. Ele falou, não é uma coisa que eu penso muito e tal. Mas, assim, também não escondeu que realmente trabalhou para chegar nesse lugar. Mas as circunstâncias foram outras. E, assim, a gente mesmo, que observa números, que vê dados, né, que está acompanhando a evolução, por exemplo, do apelo do público para as lutas, vê que é totalmente diferente quando você fala de Anderson Silva e Vitor Belfort. Não tem, assim, não tem par, sabe, no MMA brasileiro, os dois. O Anderson, ainda assim, até por ser um cara mais vitorioso em termos de títulos do que o Vitor, ainda é um pouco mais. E ter ganhado a luta entre eles, talvez, isso pesa um pouco, né? O fiel da balança. Sabe que eu acho que não? O público. Mas o Vitor é mais querido, eu diria. O Vitor é mais querido, mas o Anderson é mais popular. O Vitor é mais querido. Então, são dois caras. São dois caras. Não sei. A torcida do Vitor é uma torcida muito fiel. Mas o que eu quero dizer é isso, que não tem, entendeu? Eu não acredito. Só para complementar, Lucas, eu acho que o público médio, que é o público que você tanto gosta de falar, e com toda razão, que é o público que enche fileira, que é o público que dá lucro, tá muito mais com o Vitor, sabe? Por tudo que envolve o Vitor, por não acompanhar diariamente, tal, por ter essa relação que ele tem de família, de Deus, isso para o público brasileiro é muito importante. A gente pode até, nem cabe discutir se isso é bom, se isso é ruim, pelas aparições que ele teve há alguns anos em reality shows, em programas de televisão. O caso da irmã dele sensibiliza praticamente todo mundo. Então eu acho que o Vitor é um cara preparado para ser o bom moço sempre, sabe? Eu acho que o Anderson se preparou depois para ser o bom moço. Mas não é nem questão de bom mocismo, assim, que eu digo. É que o Anderson, ele é muito popular, né? Seja para amar ou para odiar, em muitos casos até para odiar, porque, assim, durante um tempo, a questão é que a gente fala carisma, né? Não necessariamente está atrelado à simpatia. E durante muito tempo, hoje em dia o Anderson ele é uma figura mais simpática, assim, como figura pública, né? Mas durante muito tempo ele foi um cara muito carismático, ou seja, que chamava a atenção, que tinha esse aspecto de atrair as atenções para ele, mas era um cara que era marcado por aquela imagem dele segurando o cinturão e falando, Strong tá aqui, quem quiser ver, vem cá e cai dentro, bate o peso e cai dentro. Era isso, ele não importava de ser assim. Ele inclusive aceitava e abraçava essa pecha de ser um cara que não era lá, e mudou muito do Vitor para frente. Que aí ele começou, a popularidade dele estourou, ele começou a ser mais instruído e começou a trabalhar isso. Ele é o caso, assim, ele tem o carisma natural, mas ele é um caso, assim, evidente de um trabalho muito forte que funcionou muito bem. Ele se transformou a ponto, assim, a popularidade do Anderson em aspecto global era tão grande que eu me recordo, assim, como se fosse ontem, do choque que eu tive quando há uns 2 anos, talvez, isso, não sei, talvez 2 anos, a Sports Illustrated, né, a revista norte-americana, soltou uma publicação era uma espécie de um GP, um torneiozinho de chave entre os maiores esportistas de todos os tempos. Então tinha Michael Jordan, tinha Schumacher, não sei se tinha, enfim, mas tinha o pessoal da NASCAR, agora não me lembro quem era o piloto, tinha o Wayne Gretzky, do hockey, tinha Baby Ruth, tinha um Pelé, tinha um cara de Roger Federer e tinha o Anderson Silva. No meio dessa turma, tinha o Bo Jackson, que foi até quem ganhou no final das contas. Né, para quem não conhece a história do Bo Jackson, abrir um parêntese aqui. Vale muito, a história do Bo Jackson é sensacional. Tem um documentário da 50ª vez, diga-se de passagem. Não, mas é uma história sensacional. Mais da vez da história do mundo. Tem um documentário sensacional no site da ESPN, você consegue assistir. Chama You Don't Know Bo. É sensacional. A história do Bo. É um cara até desconhecido um pouco no Brasil, porque ele praticou 2 esportes que aqui não são muito relevantes, assim, o beisebol e o futebol americano, principalmente naquela época. Mas assim, a história vale muito a pena, que é muito legal. E ele ganhou, porque ele competiu em alto nível nos 2 e tal. Mas o Anderson fez parte desse grupo. E isso é sensacional, sabe assim, isso é muito diferente, porque o Chuck Liddell é um cara que estava no imaginário popular do americano. Eu lembro do Nickelback, que, beleza, foi mal aí falar do Nickelback no nosso hangout. Mas o Nickelback tem um clipe chamado Rockstar,
em que aparece um monte de gente famosa. Aparece o Hugh Hefner da Playboy, aparece aquele cara lá do Total Makeover, sei lá, no reality show lá que eles mexem, sabe, um monte de gente, assim, gente famosa. Tinha cantor, jogador de hóquei, jogador de beisebol, tinha o, se eu não me engano, tinha aquele Grant, o jogo que jogou no Phoenix Suns, de basquete, e aí, e tinha o Chuck Liddell, ou seja, o Chuck Liddell já era mas era uma coisa mais restrita. Isso é um negócio, assim, global. É o mesmo caso do John Jones, que está caminhando ainda, mas é mais ou menos isso. Então, ele tem essa característica, ele é muito popular. Independente de gostar, de não gostar, e muita gente, se a gente vê pelos comentários, muita gente não gosta mesmo. Os caras vão lá para malhar e vão para torcer contra. Mas ele é muito popular. E o Vitor é muito querido. O Vitor é um cara que, assim, junto do... Tem a galera que odeia também, né? Tem gente que ama odiar o Vitor, mas ele é muito querido. Então, esses dois, só para fazer um apanhadão de novo, se não for esses dois, meu amigo, não tem luta em estádio no Brasil, assim, para lotar, para botar 60 mil, 70 mil. Sem esses dois, sem chance. O José Aldo e Conor McGregor, na Irlanda, 90 mil pessoas lá no Croke Park, tranquilo. O José Aldo e Conor McGregor no Brasil, não sei, talvez enche a HSBC Arena, enche tranquilo. 30 mil, talvez, mais do que isso, já começo a ficar em dúvida. Então, para mim, para essa luta, um hipotético GSP Anderson no Brasil, sem chance, cara. Ou é no Canadá, ou o mais provável nos Estados Unidos. E no Canadá, cara, eu já tive a oportunidade de estar lá em um evento do UFC. É impressionante. Lógico que já faz muito tempo, a gente não sabe o tamanho da memória afetiva do torcedor canadense, mas é impressionante. O que o Saint-Pierre representava ali em 2011 era algo espetacular. Assim. Eu entrava em lojas de esportes, que camisa de hockey, o que era de beisebol, eram camisas do George Saint-Pierre nas primeiras linhas, porque era o produto que mais se vendia na cidade naquela semana, sabe? Em 2010 ele foi eleito o esportista mais popular do Canadá. Sim. Entre todos. Inclusive mais do que os caras do hockey, né? Que pra gente é tipo um futebol pra nós no Brasil. Então, cara, e eram 55 mil pessoas no Rogers Center, naquele UFC, que diga-se de passagem, teve a luta do Aldo contra o Romanick também. E no quinto round, né, o Karate Kid. Yeah. Sim, exatamente. Uma das curiosidades malucas, o Ben Henderson fez sua estreia no UFC no card preliminar, tá? Um ex-campeão do WEC naquele evento. Mas ele nunca foi muito benquista, né? Coitado. Mas o maluco disso tudo é que é uma torcida verdadeiramente de futebol. É uma torcida que talvez a torcida brasileira que acompanha o UFC não é. A torcida de futebol brasileiro não consome muito, né? Não é uma torcida que torce, que etc., mas não é uma torcida que consome. A torcida, o público que vai nos eventos do UFC, especificamente, talvez não seja o torcedor, mas é um público que consome. Então é o público que o UFC gosta, assim, porque eles chegam lá, eles compram camisa, compram boneco, compram aquele monte de coisas. Mesmo com aqueles preços exorbitantes que a gente tem nos eventos do UFC. A torcida canadense talvez seja as duas coisas. Isso, para o UFC, não existe nada melhor, né? E é uma torcida que não torce só pelos seus ídolos, lógico que fizeram um bagulho gigantesco naquele quinto round que o Mark Romanick trabalhou no ground and pound em cima do José Aldo. Gritaram enlouquecidamente durante os 25 minutos da luta do Saint-Pierre contra o Jake Shields. Mas é uma torcida que vai lá para assistir qualquer outra luta de um brasileiro contra um americano e enche fileira e consome, e torce, e bate palma, e vaia. E isso, para o UFC, talvez seja o melhor mercado para uma luta dessa. É isso aí, galera. Antes da gente passar da luta do Anderson, a gente tem os highlights aqui, os melhores momentos da luta do Anderson para a gente assistir e, inclusive, passar para o pessoal também, até para a gente poder comentar em cima aí do que rolou nessa luta do Anderson. Eu só tenha o Nick Diaz deitado no chão, porque foi assim, sinceramente eu não aceito o melhor momento sem
o Nick Diaz deitado no solo e depois encostado. Só se for ele de costas na dança da bundinha lá pro Anderson, né? Acho que é os dois ali que estão no pau a pau. Esse momento foi lamentável também, né, rapaz? Que coisa. Mas a gente vai passar aí os melhores momentos dessa luta pra galera ir acompanhando, e aí a gente vai já começar a amarrar aqui e encerrar o assunto Anderson Silva, que não tem jeito, cara. Uma luta desse tamanho, eu me lembro do podcast sobre John Jones, Daniel Cormier, me lembro também... Que nunca foi pro ar. A gente teve problemas técnicos e não conseguimos soltar, mas isso é complicado. Mas de outros também, sobre essas lutas que são lutas de maior apelo, né? O José Aldo e Chad Mendes no Rio, que foi a luta do ano. Se eu não me engano, teve um também no início do ano, não sei se foi Glover e Jones, mas assim, alguns podcasts que a gente sempre vai muito longe, porque são assuntos que são muito interessantes, né? E que a gente, se puder, como eu disse, vira realmente esse bate-papo e a gente vai indo longe. Bruno, mais alguma coisa aí sobre Anderson Silva e Nick Diaz, ou sobre só Anderson Silva, que você tenha para observar que não foi falado até agora? Não, uma das minhas curiosidades, né, para saber, na verdade, é uma curiosidade mesmo, porque eu nem opinião formada sobre isso eu tenho ainda. Mas é saber não só o que vai acontecer com o Anderson Silva, mas saber o que vai acontecer com o Nick Diaz também, né? Porque foi até engraçado, foi um main event de pay-per-view nos Estados Unidos, né? Que geralmente são os melhores eventos, os melhores main events que existem no ano. No evento de Super Bowl, que é uma das maiores atrações do UFC no ano também, é os que antecedem o Super Bowl. E os dois terminaram a luta, os dois falaram em pleno octógono que não sabia se ia voltar, né? O Nick Diaz deu uma entrevista engraçadíssima até depois, que ele até falou que não, tô aqui, tava pensando se eu ia voltar, porque eu falei, gente, que diabo eu tô fazendo? Ele tava lá, ele não sabia mesmo se ele ia voltar a lutar, né? O Cesar Gracie deu uma entrevista hoje, à tarde, pro MMA Fighting, né, pro podcast do MMA Hour do Ariel Helwani, e ele mesmo falou que ele acha que o Nick Diaz volta e tal, mas é que o Nick Diaz é um cara que, aí já aspa minha já, né, que o Nick Diaz é um cara que não dá pra se prever mesmo, né, se realmente ele vai voltar ou não. Mas eu acho que seria muito interessante, né. Você já aspas nossas, tá, Bruno? Nossas, então tá certo. Seria muito interessante ver o Nick Diaz voltando para a categoria do meio médios, que eu acho que ali ele tem muito espaço para fazer lutas interessantes, né? Então, eu também estou curioso para saber o que vai acontecer com o Nick Diaz e não sei o que esperar mesmo, porque é um cara que não dá para se esperar nada, caso contrário, você vai ter grandes chances de errar, né? A gente esperou que ele fosse fazer uma luta mais normal pelo que ele vinha indicando, e aí? O cara começou já dando o Dalsin, né, cara, no octógono. Então não dá pra realmente ser previsível, não é uma característica do Sir Nicolas Diaz, né? Inclusive a começar por que hora que ele vai chegar, qual desculpa que ele vai dar por não ter aparecido. Falando nisso, vai vir no anti-doping do cara, o que vai dar no anti-doping desse cara? Essa pergunta não quer calar, mas sobre esse desaparecimento do Nick Diaz, até também um parênteses aqui interessante, que o Cesar Gracie, nessa mesma entrevista, ele explicou o que aconteceu. Que o Nick Diaz chegou no aeroporto sem a menor paciência, chegou lá cansado, porque ia ter que já cortar peso, não, porque ele nem precisou cortar, mas ele estava já no clima da luta e tal. Ele chegou lá sem ser avisado que tinha uma equipe para filmar no UFC Embedded, né, que é o programa que o UFC faz uma sequência de vídeos para promover a luta, né, enfim. E ele chegou lá, tinha uma equipe de televisão enorme, e aí eu não sei qual é a ordem dos fatos, assim, mas o Nick despachou a mala, ele ficou sem saco de ter que dar entrevista, porque ele não estava esperando por isso, não tinha se preparado para isso, estava sem paciência, ele pegou e foi embora. E ele falou, prefiro dormir na minha cama porque eu não estou com saco de ficar dando entrevista. Então, assim, só para quem perdeu essa entrevista que ele deu nesse podcast, foi essa explicação que eu achei bem interessante e bem Nick Diaz, né? Então, assim, é um cara que não dá para você esperar com que ele se comporte da mesma forma que os outros, né? O Nick Diaz, ele tinha falado desse lance da cama, né? Mas eu não tinha me ligado se era, assim, a história toda. Ele só tinha falado que perguntaram pra ele, aí, Nick Diaz, por que você atrasou? Ele falou, eu queria dormir na minha cama. Uma ótima justificativa pra você chegar atrasado no evento para o qual você tá ganhando $500 mil para poder participar, né? Tá de parabéns, Nick Diaz. É isso aí mesmo, cara. Tá, isso aí, comprometimento é tudo. Mas eu acho que no final das contas o UFC nem reclamou tanto, assim, porque eu acho que isso gerou ainda mais curiosidade, não. assim, né? Então, virou assim. Foi bom. Virou piada, problema, né? Brincou, né? Então, é diferente do que foi aquela coletiva daquela luta há uns anos atrás, né? Que ali ele tirou o Nick Diaz da luta e mudou os planos. Aí nesse caso não, achou graça e tal, e até usou isso como item pra promover, né? Vamos lá então. Acabou que ignorou, né? Bora lá. Vamos lá para os melhores momentos, então, porque já tá no ponto aqui. Vamos lá.
Aí o quarteto rapaz, fantástico, Charles né? Barkley. Sensacional, só a turma boa ali, né? E você viu, o Conor McGregor ali, né? Sim, claro. Aí o momento... Sensacional. Não, chegou uma hora, né, que você viu, ele deitou, ele levantou e foi pra grade e ficou lá encostado, né? O próprio John McCarthy falou, meu amigo, luta, né? Aí teve uma hora que o Nick Diaz olhou assim pro John McCarthy e falou, tipo, olha lá, esse cara aqui, ó, esse cara não tá querendo lutar. O começo mais surreal que eu já vi de lutas, né? Sim, mas, cara, foi no mínimo engraçado, sabe? Acho que ninguém pode reclamar disso. Foi divertidíssimo no final das contas, sabe? E a luta a gente viu exatamente o que aconteceu durante 25 minutos aí. A gente está vendo de novo o quarteto fantástico, impressionante, o tamanho do Charles Barkley. O Charles Barkley é o coisa, só isso que eu tenho para dizer. E aí o Nick Diaz tirando onda, brincando, se jogando no chão, isso aí é sensacional, cara. Minha esposa assistiu 5 minutos dessa luta. Ela viu isso, ela caiu na gargalhada dela. Mas ele é normal? Eu falei assim, se eu explicar que ele não é normal, ela vai ficar abismada, sabe? Então ela fala, não, ele é meio maluco. Mas é exatamente isso, sabe? Não tem muito o que se falar do Nick Diaz se jogando e tal. E dos momentos do Anderson, a gente viu talvez o verdadeiro melhor momento dessa luta, que foi o Anderson acertando alguns golpes ali naquele box sujo, naquele box de clinch. Porque tecnicamente a luta deixou muito a desejar, exceto por essa queda do Nick Diaz. Não, esse momento eu posso ver o vídeo 20 vezes que eu vou rir de todas, né? Mas é bem isso, esse vídeo resume a luta, né? Acho que eu sou Foi isso, foi muito além disso. Soco no clinch, o Nick Diaz deitado, Anderson chorou, é isso. A gente podia ter resumido esse sei lá, uma hora que a gente tá aqui nesses em 15 segundos falando isso. Isso é quase isso mesmo, assim. Só pra gente te deixar claro, são imagens liberadas pela ESPN americana, os 30 segundos que ela tem direito depois de cada evento, e aí a gente está reproduzindo os vídeos da ESPN americana. Isso é muito maluco, cara. Toda vez que o Nick Muito Diaz obrigado, Mickey Mouse. É. Muito obrigado, Mickey Mouse, por liberar. Sim, claro. O Mickey Mouse é um cara muito legal. Essa entrada do Anderson aí, que ele tenta a cotovelada invertida e tal, é aquilo que estava muito claro que o Anderson queria se divertir ali, né? A visão que eu tenho é justamente essa. Que diversão, hein? Não, tô brincando. Não, mas, cara, assim, eu não sei nem se ele achou que ia pegar. Se pega, lógico que ia nocautear mais um. Mas, assim, o golpe não teve aquela velocidade pra surpreender até um cara que estava em câmera lenta como o Nick Diaz, sabe? Então eu não sei se... Ele já nocauteou no Cage Rage assim, né? Mesmo a cotovelada. Mas a última luta a velocidade foi maior, viu? Sim. Eu acho que a velocidade... Timing, tudo, né? Sim, claro. E nesse caso, não só essa cotovelada, mas também ele deu chute rodado mais de uma vez, ele deu joelhada voadora e tal. Mas foi bem isso, assim. Eu tava sentindo, eu tava vendo o que ia acontecer, né? Porque eu tava muito tempo parado, acho que queria voltar. Esse cara dançando também, ó. O John Jones dançando é sensacional. Então Ia fazer um exame antidoping por dia no John Jones também, viu? Semana passada, na luta do Anthony Johnson com o Gustavo, eu acho que era mais do que necessário, assim. Porque, rapaz, ele tava on fire mesmo nesse dia. Tava, assim. Bom, Não, manda bala, eu achei que a gente já tinha encerrado por aqui. Não, eu acho que encerrou, acho que a gente já viu a luta. A gente mostrou como... Já viu tudo que aconteceu. E tinha o Nick Diaz deitado, que o mais importante é isso. Havia Nick Diaz deitado aí nos melhores momentos, e acho que isso é o que importa. Galera, vamos passar então dessa luta do Diaz e do Anderson. Antes da gente falar assim, mas aí vai ter que ser bem no pique mesmo, porque a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, mas vamos responder a pergunta aí do internauta sobre essa situação do Vitor Belfort, que o Vitor também, deixa eu tentar contar isso o mais rápido possível, né? O Chris Weidman machucou na última semana, segundo o Dana White, o Vitor pentelhou ele o fim de semana inteiro para poder conseguir o cinturão interino. Eu quero cinturão interino, vai ter que ter cinturão interino, E o Dana White falou, beleza, ligou pro Lyoto Machida, falou, Lyoto, nada de Rockhold, você vai lutar com o Vitor pelo cinturão interino no dia 28 de fevereiro.
Aí voltou a ligação pro Vitor e falou, Vitor, pronto, arrumei o que você tanto queria, você vai lutar com o cinturão interino, seu adversário vai ser o Lyoto. Aí o Vitor falou, opa, aí não, amigão, quero não, viu, obrigado. Aí explicou que não estava treinando para um cara de base canhota, que é o caso do Lyoto, que dificultaria muito para ele, e há uma diferença de camps, né, de nível de preparação que os dois estão, e ele não preferia não lutar. Lucas, deixa eu só fazer um parênteses aí também, né? Nesse mesmo podcast que o César Gris entrevista, o Ed Soares, né, o empresário do Anderson, que também é do Lyoto, ele também participou e explicou essa história, né? Que o Vitor negou a luta, porque, não tô me preparando para um canhoto. Aí o Ed Soares falou isso pro Lyoto. O Lyoto respondeu, falou, cara, se precisar, fala que eu começo a luta com o pé esquerdo na frente, eu faço base de destra, foi esse problema. Isso foi sensacional também, mas não teve jeito. Baita mas é uma sacada, luta, é só uma coisa, assim, eu não sei se eu conseguiria trazer esse vídeo aqui, infelizmente eu acho que não, tá? Mas tem uma entrevista do Scrum do Vitor aqui em BH também, ele dizendo, eu não sei quem fez a pergunta, eu não me lembro se foi o Lucas ou se foi o Guilherme, eu acho que foi o Guilherme, por que ele não quis a luta contra o Lyoto? O Vitor ficou bravo mesmo, assim. E aí, não, mas eu não sei, por lutar contra brasileiro, só por uma coisa maior. Aquela desculpa meio assim, sabe? Só pra gente deixar claro que os dois já treinaram juntos na mesma academia. E aí eu acho que o Vitor, sinceramente, não quer. É uma luta que é ruim pro Vitor. É uma luta que... Não, olha, eu vou dizer o seguinte. Assim, aí vou até opinar, não é muito pra que eu tô aqui, mas eu até já disse isso logo quando pintou essa história. Eu acho que o Vitor tá no direito legítimo dele, que o próprio Lyoto já exerceu no passado. Até o Musashi o Vitor criticou, que diga-se, né? Exatamente. O Musashi foi pegar no pé do Vitor justamente por isso. Mas é aquele negócio, rapaz. Não vai pegar no pé do amiguinho, porque você não sabe se amanhã vai ser você. Mas aconteceu isso. O Vitor está exercendo o direito legítimo dele. O Lyoto, naquela altura, eu concordei 100% com ele. E critiquei quem criticou, inclusive. Né? Para quem não tá ligado, quando o UFC 151 caiu, na verdade, não o evento, né? Quando a luta principal, o Dan Henderson estava machucado, era muito em cima da hora. Então... mas o evento caiu depois, né? O evento caiu depois. Aí o Dana White ligou do número 1 ao número 10 da categoria, oferecendo o John Jones. Falou, quem quer pegar o John Jones agora, nesse evento, pra salvar? Porque a luta co-principal era uma merda que eu não sei o tamanho de explicar. E aí não tinha como o evento sustentar sem o John Jones. E ele tentou passar essa luta pra todo mundo, e ninguém aceitou. E um dos que ele mais, assim, pegou em cima foi o Lyoto. E a situação do Lyoto era qual? O Lyoto tinha acabado de perder pro John Jones, não tinha nem um ano ainda, não tinha feito um ano a derrota dele pro Jones. Tinha sido uma derrota forte, inclusive até visualmente impactante, né? Aquela finalização com a guilhotina em pé. E o Lyoto estava começando uma nova caminhada, uma nova corrida para disputar o cinturão. Naquela altura, se o Lyoto luta com o Jones, ele ia ter poucas chances. Por quê? Porque mesmo se os dois estivessem muito treinados, a chance dele era menor. Ele não é favorito contra o John Jones. Podia até tirar um coelho da cartola, mas ele não é favorito. Então, a chance dele ia ser ainda menor. E se ele pega a segunda vez, acabou, meu amigo. Nunca mais ele vai lutar com o John Jones. A não ser daqui a, sei lá, quantos anos. Então, ele não quis queimar uma eventual chance que ele pudesse vir a ter naquela altura, por conta de uma luta que, pra ele, era uma situação complicadíssima. Então, eu entendo perfeitamente. E o que o Vitor fez foi a mesma coisa. O Vitor já garantiu o title shot dele. Ele já ganhou do Bisping, do Rockhold e do Dan Henderson. Ele já está garantido, tanto que ele não precisa lutar mais para fazer isso. E tá certo, a circunstância pode obrigar ele a lutar? Pode. Mas enquanto ele ainda puder dar as cartas e ele achar que ele deve fazer isso, eu não tenho por que criticá-lo, sabe? Ele está defendendo o que é dele, ele conquistou esse title shot, ele entende que essa luta contra o Lyoto ele seria perder. Tem uma ressalva nisso, que eu acho que é o que diferencia um caso do outro. Eu também concordo que é uma luta que o Vitor não tem nada, absolutamente nada a ganhar. Ele só tem a perder numa luta que ele seria o azarão também, porque lógico que contra o Weidman ninguém diria que ele seria o favorito antes dessa luta. A única ressalva é que ele pediu o cinturão interino. Se ele pediu, ele tem que lutar com o cinturão interino. Ele quer o cinturão interino contra quem? E que tá, a Joana Prado, né, a esposa dele, postou no Instagram dela que uma pena que o UFC não deu continuidade aos nossos planos de fazer uma luta pelo cinturão interino com o Yoel Romero. Eles pediram para o Romero. Apelo nenhum. O Romero tem 5.000 vezes menos apelo
que o Mark Hunt, que pegou a luta contra o Verdun. 5.000 vezes menos apelo que o Mark Hunt, que é um cara que tinha cartel negativo e tal, mas é um cara pesado que tem mão para nocautear. O Romero, bacana, é um cara que tem experiência olímpica, etc, etc, mas não tem apelo nenhum, sabe? Se oferecessem o Tim Kennedy, sabe? É uma luta ok, assim. O Tim Kennedy, que também já trocou algumas agulhadas com o Vitor por aí e tal. O Vitor não ia aceitar. O problema é que as lutas que o Vitor quer não fazem sentido. Mas, assim, por exemplo, Mark Munhoz, ele disse que aceitava. Mas não faz sentido ele lutar com o Mark Munhoz. Imagina o Mark Munhoz lutando pelo cinturão interino, cara. É quase que uma aberração. Não, assim... O Mark, quando ele tava na fase boa, ele não conseguiu chegar no cinturão. É o caso do Bisping, né? Quando tava bem, não deu conta. Vai fazer agora, é isso. Mas assim, as lutas que ele quer não fazem sentido. E as lutas que o UFC propôs, ele acha que não vale a pena o risco. Ele não vai querer correr o risco de perder o title shot mas dele. Mas o UFC sabe também que perder pro Lyoto, se ele lutar com o Lyoto e perder pra ele, é difícil ele voltar a disputar o cinturão. Não vai ser fácil pra ele. Então assim, eu não tô dizendo... O Vitor tá defendendo dele. Sabe? Por mais que ele tenha pedido esse cinturão interino, na hora que vê a proposta, ele não achou a proposta boa. Eu não tô nem dizendo se ele tá certo ou tá errado, mas assim, entendendo o que ele está fazendo. Ele tá defendendo o que é dele. E assim, não dá pra criticar o cara por fazer isso. A gente pode virar e falar assim, foi incoerente, porque ele já xingou o Lyoto antes, xingou não, né? Já criticou o Lyoto ter feito isso. Ele pediu e depois deu pra trás, acabou não querendo. Mas, assim, não dá pra você virar pra ele. Do ponto de vista estratégico, ele não aceitar essa luta Agora, se pro UFC for interessante que ele lute, o UFC tem formas de pressionar o Vitor a fazer essa luta. É só chegar pra ele e falar, Vitor, se você lutar aqui, você não vai lutar pro cinturão lá na frente, velho. Só isso. Mas aí que tá, assim, eu tenho umas questões assim. Eu tenho uma ressalva nisso tudo e que me faz entender o Vitor também, sabe? Não é o Lyoto que vai salvar o card do 60-84, não, porque a Honda segura a onda bem, sabe? Mas você viu o Comain Event? Holy Home, Raquel, rapaz, esse Comain Event é pior do que o Comain Event do 177, que era Tony Ferguson e Dani Castilho. Era pra ser um eventaço, né? Só exatamente. Aí o Jacaré Romero, feito dominó, cara. Olha aqui quem tá contrariado, ó, quem tá sem dormir de noite. Tem um aqui também. Dana White, cara, tá sem dormir. Eu tenho aqui também, ó. O meu tá aqui sem também. Dormir à noite. Porque, não só ele, né, que o Joe Silva deve estar sofrendo ainda mais. Porque pra casar essas lutas... Mas ela segura bem, viu? Eu garanto que ela segura bem. Não, ela vai segurar o tá cara. com o cinturão do Caim Velasquez, tá caindo, sabe? Mas ela segura bem. Mas eu acho que assim, o que aconteceu? Esse evento tinha tudo pra ser um baita evento. E parece que o problema é Los Angeles, né, cara? Toda vez que o UFC vai pra Los Angeles, dá problema. Ia ser um super evento com 4, 5 grandes lutas. E acabou virando um evento que vai debruçar nas costas da Honda. Só ela. Nem o fato das vinganças ser invicta. A Honda, pela Honda, com mais nada. Tem mais nada que vai chamar público, sabe? A Honda vai vender sozinha. Ela vai ter que carregar o evento nas costas. E ficou ruim, né? O UFC quer muito que o Vitor lute nesse card, por isso. Pra dar um reforço. Mas o UFC ofereceu só o Lyoto ou ofereceu mais alguém? Não, o Gegard Mousasi também. Ou pelo menos foi o Mousasi que falou, né? O Mousasi, isso eu tô dizendo assim, a minha fonte é o Mousasi. Ele falou, é uma pena que você não tenha nos aceitado. Nos é ele e o Lyoto. Sim. Então provavelmente foi mais gente, não só ele. Mas assim, ele e o Lyoto é o que se tem informação. O Lyoto confirmado pelo Dana e o Mousasi diz que também foi. Por isso que ele começou a ir pra cima do Vitor no Twitter. Mas você não acha que, assim, eu não sei se o Tim Kennedy chegou. Eu acho que a melhor solução para esse caso seria o Tim Kennedy. Não, mas o Tim Kennedy também, assim, em questão de... O Belfort já negou o Tim Kennedy no passado, né? E o lugar que o Tim Kennedy tá na divisão também, sabe? O Tim Kennedy perdeu aquela luta pro Sin Romero, mas eu tenho dúvidas também se o UFC tem tratado ele como derrotado, sabe? Tanto que deu um main event para ele com o Lyoto, sabe? Então eu tenho dúvidas se o UFC tratou ele como um cara que perdeu aquela luta. Lógico que ele perdeu, os meios com que ele foi derrotado é outra história. Realmente é uma pena que aquilo tenha acontecido,
mas o UFC não o tratou como derrotado. Seria mas a ponto de botar ele para lutar com o Vitor, que é o próximo desafiante, eu acho que é meio muito, sabe? Acho que não vai acontecer. O que poderia rolar é o seguinte, assim, é uma hipótese, a única coisa assim, é só ainda o Assunção tá fora. Talvez só amanhã isso perca a validade que eu tô falando. Mas se não arrumarem o substituto pro Assunção a tempo, pode acontecer de empurrarem o Vitor percebendo do Rio pra lutar contra o Mark Moyes que ele quer, entendeu? Mas é sem valer nada. É uma luta que não vai tirar o Vitor do number one contender e não vai prejudicar e salva o evento, porque o nego vai lá pra ver o Vitor, entendeu? Então assim, mas é só uma hipótese, isso foi eu que pensei, não tem absolutamente nada de nada, não tem informação, não tem disso, não tem nada. É só assim, porque as alternativas são poucas, realmente. É muito evento, é muita e pouca gente grande para colocar para chamar atenção. Mas galera, vamos sair então também desse assunto. Agradecer a pergunta aí do amigo internauta que motivou esse debate, mas vamos passar para o resto dos brasileiros. De passagem, viu? Vou pedir para vocês aí para poderem citar, dentre os brasileiros, não vai dar para a gente falar todo mundo, mas um destaque para cada um aí, entre todos os brasileiros. O Brasil saiu com todas as vitórias nas lutas que participou, mas não saiu 100% porque teve Rick Monstro e o Demar Marajó, né? Então alguém teria que perder, a menos que tivesse um provável empate aí, ou no contest, mas o Brasil venceu todas as lutas que teve brasileiro, o Brasil ganhou. Quem vocês destacam aí? Um para cada, para destacar, e aí, sobrando do que vocês falaram, eu vou pro terceiro destaque. Cara, é difícil de falar assim, porque todos os brasileiros do card, acho que sem exceção, passaram, a exceção do Anderson, né? Ele é a única exceção, mas todos eles passaram por algum momento de dificuldade, fora o Thiago Marreta, né? O John Lineker perdeu o primeiro round, o Thales Leites quase foi nocauteado, o Pitbull quase foi nocauteado, né? Então, o meu destaque acho que vai ser o Marreta mesmo, porque ele pegou um adversário que não tinha lá uma grande carreira no UFC, muito pelo contrário, chegou a terceira derrota em 3 lutas, mas ele fez o que ele deveria fazer mesmo, assim, ele chegou lá e nocauteou e despachou rápido, né? Um cara que não é fácil de finalizar, assim, apesar de o cara ter um retrospecto negativo, né? Ele não é um cara fácil de se nocautear, o Thiago Marreta nocauteou em menos de 2 minutos. De resto, eu acho que todos eles foram bem, né? Mas eu acho que o meu destaque positivo seria o Thiago Marreta. Já que eu estou aqui com a palavra, então eu vou aproveitar e dar meu destaque negativo, né? Que eu fiquei bem decepcionado assim, com o John Lineker. Né? Pô, ele ganhou do Yamakol e tal. Realmente, ele ganhou do cara que talvez foi a maior vitória da carreira dele. Mas eu vendo essa luta, né, vendo o que aconteceu desde a sexta-feira na hora da pesagem, eu me pergunto assim, se essa forma de se punir um atleta que não bate o peso com uma parte da bolsa para o adversário, eu não sei se isso é uma punição que é tão grande quanto a infração que o lutador comete, sabe? Porque eu acho que no caso do John Lineker, o crime compensou, assim, né? Crime é uma palavra forte, eu só falei isso para não perder o ditado, mas no caso dele a infração acabou até compensando. Porque não é que, por exemplo, geralmente quando o cara deixa de bater o peso por uma grande margem, né, como aconteceu com o Anthony Johnson, né, aqui no Rio contra o Belfort, não é porque o cara se apresentou pesado, é porque o cara tá cortando peso, e quando chega naquele finalzinho que tá faltando, o cara passou mal e teve que se reidratar. Foi o caso do Anthony Johnson, isso foi isso que aconteceu. No caso do John Lineker, nesse último fim de semana, não foi isso, né, ele simplesmente desistiu de bater o peso. Ele não se desgastou para bater o peso, ele chegou lá propositalmente acima. Chegou lá na luta, ele estava muito mais inteiro. Né? Então, poxa, ele continua com o nome dele em alta. Ele teve um comportamento que foi, ao meu ver, assim, até comentei isso no Twitter, né? Ele provocar o McCall com esse lance do... Tá certo que, tipo assim, beleza, ele pode chegar pro McCall depois e falar assim, velho, não gostei de você ficar me chamando de gordinho, tal, não te dou essas intimidades, eu não sou tuas negras. Mas ele usar isso pra provocar, sabe? É a mesma coisa, como você disse assim, vou usar a mesma analogia do crime, né? Mas o cara cometeu um crime e depois esfregar na cara do outro. Ele que tá fora da regra, ele fez o negócio errado. Mas é porque ele é um cara novo ainda. Provavelmente ainda vai amadurecer. Ele tomou um sacode do empresário dele. Vocês viram isso? Não vi. O Alex Davis sacolou ele em público. Assim, deu uma entrevista. Se eu não me engano, foi pro combate. Mas deu uma entrevista sacolando mesmo, dizendo que ele que foi a culpa dele, a responsabilidade dele, ele tá fazendo muita coisa errada. Então, assim,
Mas Cara, o Alex tá Davis mudou suado, o discurso, isso é pesaram, estranho pra caramba, Lucas. Porque o Alex Davis, e eu até não colocava muita fé, porque nesse meio a gente não leva muita fé nisso tudo, que o problema do Lineker era mental, que ele ficava sem beber água, que ele ficava sem se hidratar, sem comer nada, mas ele ficava tão nervoso que o corpo dele travava, ele não conseguia urinar, ele entrava na sauna, ele não suava. Então o discurso do Alex Davis mudou, isso pelo menos é o primeiro passo para se consertar. Ele falou isso, eu vou ler as aspas aqui, ó, foi numa entrevista pro Ivan Halpe e pro Marcelo Russo. Ele falou, ó, acho que faltou comprometimento, ele é um menino novo, vem de origem simples e talvez não perceba por completo o tamanho do compromisso, o tamanho da indústria, o dinheiro que é gasto. Meu perfil como empresário é de estar apoiando meus atletas mesmo nas horas complicadas. Já fiz isso com o Toquinho, com o Pezão, meu compromisso é 100%, mas também não podemos estar próximo à peneira e não reconhecer os erros quando acontecem. Ou seja, o cara falou um negócio desse em público, né, para uma entrevista que vai a público, porque ele, assim, considerando o quão polido costuma ser uma declaração pública sobre um atleta, isso para mim é uma demonstração pública de que alguma coisa está bem errada mesmo. E assim, eu não considero o que o Lineker disse de ser um problema psicológico, que ele vai se tratar, e ele precisa realmente melhorar a cabeça para conseguir, ótimo. Mas esse caso que não dá é toda a pesagem acontecer isso, cara. Isso não dá. Vezes, sabe? Não é assim que. Não, 5 vezes. E assim, às vezes que o Lineker bateu o peso, né? Às vezes que ele bateu o peso, que foi a minoria, ou ele bateu na segunda tentativa, quando ele já estava só a capa da gaita, já estava morto quase. E em nenhum momento ele bateu o peso de uma luta de cinturão. Né? Uma luta de cinturão não tem ele sempre se usou da livre de tolerância. E nesse caso, que foi lá a quarta ou quinta vez que ele não bateu o peso, ele ficou 2 quilos acima. Cara, 2 quilos é muita coisa. Principalmente para um cara de 57 quilos. Para um cara de 120 a proporção é... Né? Mas, claro. Você perde 2 quilos, não dá. Entendeu? Então não dá. Então no caso do Lineker, eu acho que o fato de ele não ter se desgastado, de não ter ido à exaustão extrema para cortar o peso, talvez pode ter beneficiado ele, sabe? Pô, mas uma coisa que eu queria fazer mesmo era botar na ponta do lápis de quanto dinheiro o Lineker já perdeu dando bolsa para o adversário. Eu acho que deve ter ido já uns 30 mil dólares, assim, né? Que, ou mais. A mais, viu? Deve fazer falta para todo mundo, né? Principalmente para ele também. Então, assim, além de ele estar fazendo isso com ele mesmo, de perder todo esse dinheiro, poxa, eu acho que ele tá perdendo tempo também, né? Ele tá perdendo tempo, porque olha e o que ele fez com a categoria agora, né, cara? Porque ele minou uma McCall, que era um desafiante potencial, e uma luta que faz muito sentido com o Johnson, porque os dois têm aquele histórico daquela luta que os juízes marcaram errado, numa bateleta lá e tudo mais. Aí minou o McCall, já minou outros caras, né, que podiam chegar no cinturão, não só ele, e ele mesmo agora vai ter que vazar da categoria. E não vai poder disputar o cinturão. E sujou a imagem dele também, né? Porque agora o John Lineker tem isso, ele esfregou a barriga tirando sarro, mas é isso. Ele tem essa peste de cara que não bate peso. Se ele subir pros galas é outra história, né? Realmente, ali são 4 quilos a mais. E ali ele tem tudo pra bater o peso, mas ele não pode, ele virou e falou assim, mas o gordinho aqui provou que veio aqui pra bater, mas pô, cara, você bateu 2 quilos acima da pesagem, não toca nesse ponto, sabe? Eu até entendo, ele não fez, eu não conheço o John Lineker, eu nunca... Não fez por mal, Ele não fez por mal, cara, mas mesmo assim, não faz uma coisa dessa, cara, você errou, você vai esfregar na cara, tipo, eu errei, mesmo assim tô aqui batendo, não faz isso, sabe? Então, nesse ponto... Não compensa, sabe? Mas o Lineker, ele é um cara, ele tem uma assessoria, assim, que é profissional, ele tem uma equipe profissional que cuida disso, não é um lutador que tem um empresário e ele mesmo faz. Então ele tem uma equipe responsável pela parte de imagem e tem o Alex Davis que é empresário. Isso é um negócio que eu tenho certeza, velho. Tenho certeza que se existe profissional, alguém foi lá e já falou isso com ele, sabe? Cara, não faz isso mais, não toca nesse assunto. Isso não tem assim, porque isso não tem cabimento, sabe? Essa situação que você tocou aí, tanto o que eu mencionei durante a luta e depois que você disse, isso não tem lógica, assim, não tem. Ele teria de se envergonhar e não de expor isso como se fosse, sei lá, um troféu, alguma coisa assim. Então assim, eu imagino que ele deve ter levado já a comida, o esporro dele já por parte do empresário. Mas é uma coisa que não se faz. Então assim, a minha decepção mesmo nesse evento foi o John Lineker por causa disso. Foi a melhor apresentação dele no UFC, né? Acho que eu nunca vi ele tão impondo a vontade dele, o jogo dele contra um cara como o Ian McCall, que não é um cara fácil de se bater. Mas acho que isso ficou em segundo plano por causa de tudo isso. Sim. Vem cá, e o John Lineker nos galos, assim,
Tá certo que ele é um cara que tem mão de pedra para lutar de 57. Mas será que ele trocando com, sei lá, Barão, Dillashaw, até caras... vamos pegar o Johnny Eduardo, que é um cara que também tem mão dura e é da categoria de cima. Você acha que ele vinga nos pesos galos? É difícil de dizer, Já assim, lutou de porque galo, né? Não. já no passado, né? Né? Talvez. No UFC não, mas ele já lutou de galo, sim. Ele lutou de galo ou lutou de mosca? Não, já lutou de galo. Lutou de galo no Jungle Fight? Aí de cabeça eu não sei, Eu mas... lembro que ele fazia algumas lutas no Jungle e tal, era até o mesmo moderador de um outro fórum que levou a carreira dele durante muito tempo. Simplesmente o cara morreu em decorrência de coisas que não vem o caso da gente falar aqui e tal, mas... Aqui, no Jungle 32, antes dele estrear no UFC, ele ganhou o cinturão peso galo em cima do Liat Santos. Ele ganhou o peso galo do Nitrix. Então ele lutou muito tempo de peso galo. Ele tem uma luta até com o sertanejo. Do sertanejo, não tinha nada, era peso leve, tá? Ou peso pena. Não, mas essa luta com o sertanejo é muito tempo, em 2009, né? No início da carreira de ambos, inclusive. Sim. Mas assim, essa situação dele realmente assim, é um bom destaque. Se vocês não tivessem falado, era algo que eu teria mencionado. Agora respondendo a pergunta se realmente o John Lineker vai dar certo, não sei, é difícil de dizer, porque a impressão que eu tenho do John Lineker é que ele é mais ou menos igual, né, pegando um outro exemplo de um cara que lutou nesse evento agora, do Thiago Pitbull. O Thiago Pitbull é um cara que já teve dificuldade para bater o peso antes, já extrapolou o peso em algumas oportunidades, mas ele não é o maior dos caras, nem da categoria dele, nem dos meio médios. Tanto é que ele sofreu praticamente o primeiro round inteiro contra o Jordan Mein, porque ele era um cara mais baixo, né? É a estrutura física, né? O John Lineker não é um cara alto, nem para os moscas, e mesmo assim tem dificuldade de bater o peso. Então, como vai ser nos galos, eu não sei, porque eu tenho a impressão que se é diferente de tamanho vai ficar ainda mais acentuado. Então, estou curioso para ver, assim, mas não tem outra alternativa, assim. Ele vai ter que descobrir isso na prática, porque nos moscas ele não luta mais, né? E eu acho que o E você, Dudu? tá certo, sabe? Eu acho que o UFC tá certo nisso também, de não deixar o John Lineker lutar nos moscas. Eu até acho que se o John Lineker perde, ele é mandado embora, sabe? Dessa vez ele correu o risco. E eu achei que ia, viu, cara? Porque McCall, eu achei que assim, nossa, foi a pior hora possível. Se ele tivesse, sabe, às vezes fosse outra vez, mas ele tivesse perdido por pouco, mas dessa vez, da forma como foi, falei, pegando em McCall, eu falei, ih, rapaz. Mas ele conseguiu salvar o emprego, assim, lutou muito bem. O Bruno falou, foi a melhor apresentação dele no UFC. E ele já está contando vantagem, falando que vai fazer e acontecer no peso galo. Eu acho que ele não sabe onde que ele está enfiando, sabe? Acho que ele não sabe mesmo, assim. Pegando um cara que está ranqueado do meio para baixo do top 15, que eu até citei, infelizmente tem muito tempo que não luta, que é o Johnny Eduardo. O Johnny Eduardo é um cara mais alto e tem uma trocação muito mais afiada que a do John Lineker, sabe? Tecnicamente, acho que não tem nem comparação. E de punch, eu não sei se o Lineker teria alguma vantagem considerável, sabe? Então, sinceramente... tem que ver como ele vai chegar por lá. Mas que é uma categoria espinhosa essa de 61, cara, olha, tem o Dominique demora, né, mas tem Dominique, Takeya Mizugaki, TJ Dillashaw, Renan Barão, Uriah Faber, Chris Holdsworth, é muita gente. Tem muita gente do meio do bolo ali que fazem lutas boas, assim, Marlon, Eduardo, sabe, tem muita gente do meio do bolo para baixo. É verdade. É uma categoria espinhosa. Mas e o seu destaque, qual foi? Tá, vamos lá. Eu vou trazer para um destaque que o Bruno já passou, que é o Thiago Pitbull. Eu sempre gostei das lutas do Thiago, apesar de que ele teve o problema com esse peso. Já conversei com preparadores físicos dele, ele diz que o Thiago é fisicamente muito forte. O Stephanie Dias, que teve um blog no Super Lutas, foi preparador físico dele. O André Beikei, que durante muito tempo foi chamado de mago da balança, cuidou da preparação do Pitbull por muito tempo. E, inclusive, naquele auge que ele estava nocauteando todo mundo até desafiar o Saint-Pierre. E aí ele entrou numa fase de limbo quase, começou a
perder lutas, perdeu pra cara, assim, a gente pensa, pô, não é possível que esse cara perdeu pro Rick Story, sabe? E perdeu para Rick Story, fez uma luta ok contra o Martin Kampmann, e aí foi finalizado, e depois se machucou e ficou mais de quase 2 anos parado, sabe? E aí, quando esse cara volta, a gente olha pro cenário da divisão hoje, e a gente vê o Rob Lawler campeão, que por mais que seja já parceiro de treinos dele, eles têm um jogo muito parecido. O Bruno já tinha citado isso antes. Isso deve passar na cabeça do cara em algum momento. Poxa, eu podia ser campeão, sabe? Eu não sei até que ponto o Thiago tem essa gana de voltar ao topo que ele teve lá em meados de 2011, 2012. Eu não sei se o Thiago tem essa gana. Assim. O Thiago é um cara que foi muito marcado, não cabe nem julgar se justa ou injustamente, de um cara que gosta de curtir a vida em Miami, na Flórida, mulheres e festas. Eu acho que no countdown da luta dele contra o Samper ficou muito claro isso, que ele é o cara que estava curtindo a fama. E pagou um preço muito caro, sendo dominado num evento de maior audiência do UFC. Eu não sei se o Thiago tem essa gana. Se ele tiver, é um cara que vai fazer barulho nos meio médios ainda. Deixa eu fazer também meu destaque rapidinho aqui antes da gente encerrar essa edição do Hangout. Eu fico então com o Thales Leites, né? Que o Thales, mais uma vitória, uma sequência aí absurda, né, do brasileiro. Agora, a única coisa que eu não consegui entender do Thales, e tem aquela história, cara, o tal do nocaute vicia, né? O Thales, durante muito tempo, foi trocar porrada com um maluco cujo apelido é The Barbarian, que denota que o forte dele não é o requinte, né, uma coisa afiada ali. Então, é da ignorância o Tim Bolt. E o Tim Bolt não tinha a menor condição de quedar o Thales, não tinha a menor condição de tentar finalizar ele, muito menos acho, de controlar o ritmo da luta para levar na decisão. A chance do Tim Bolt era um pancadão na cabeça, derrubar o brasileiro e ganhar a luta. E o Thales deu sopa pro azar, né, durante muito tempo. Ganhou. Foi lá, conseguiu ficar um tempo em pé, depois, quando precisou, conseguiu levar pro chão e finalizou com 2 katagatames seguidos, né, um para cada lado, e conseguiu no segundo a finalização. O Tim Bolt até levantou a mão, ele fez um negócio estranho, que ele bateu nele mesmo quase, né, e o cara não vê, tem que avisar o Tim Bolt que tem que bater no amiguinho, né, que se bater nele, ele apaga. Aí ele bateu nele mesmo lá, apagou, mas o Thales correu um risco, ao meu ver, desnecessário. Talvez esse possa ser. O Thales está num momento muito bom. Eu acho que é um cara que assim, isso é até surpreendente, porque depois de ter disputado o cinturão muito jovem, até não estar realmente preparado ali naquele momento para fazer frente ao Anderson, mas agora ele está bem evoluído, mostrou uma trocação boa, conseguiu, apesar de todos os sustos, mas esse aspecto estratégico é fundamental, porque você tem que se poupar em certos momentos. Se vocês separaram, chegaram a ver depois, o rosto do Thales aqui saiu bastante magoado. Ele vai ficar com, sabe, ele vai ter que, parece que tirou um siso, cara. Então ele vai ter assim, ele vai ficar com gelo ali muito tempo. Isso vai custar para ele um pouco, um tempo no estaleiro e provavelmente muita dor. Então é um negócio desnecessário, não precisava passar por isso. Claro que ele não podia chegar na luta e já enfiar a cabeça, né, ali nas pernas do Bolt e levar pro chão. Mas em alguns momentos ele se arriscou um pouco demais e parece que ele até perdeu a luta, né, do jeito que eu tô falando, mas é que isso foi uma coisa que não me incomodou, não foi só a mim. Eu vi muita gente comentando isso e até nas entrevistas falou-se muito com ele. Então um aspecto estratégico mesmo que ele pecou um pouco, é uma coisa que talvez assim, pode ser a diferença que falta para ele virar a chave. Hoje ele tá ali assim, ele é o limiar entre o pessoal que está hoje muito perto de um title shot, Lyoto, Rockhold, o Vitor, que já está garantido, esse pessoal e a turma de baixo. Então ele está ali no limite. Hoje mais pendendo até pro lado da turma de cima. Então, talvez quando ele afinar esses detalhes, ele pode sem dúvida nenhuma chegar lá, porque é um cara que tem um jiu-jitsu muito bom, mas muito bom mesmo, que já levou ele até o cinturão ano passado, mesmo sem ter uma trocação de segurança. Tem um papel fundamental nisso, né, Lucas? É verdade, pode ir. Mas assim, sabe, essa coisa olha, vou dar um exemplo aqui, que não precisa chegar a esse ponto. Mas o Wall Iaquinta, que bateu o Joe Lauzon, ele é famoso, entre outras coisas, por ser um cara de uma disciplina tática assim, assustadora. E foi o que ele mostrou, inclusive, contra o Joe Lauzon, mais uma vez.
e tem levado ele assim, a ter resultados razoáveis. É um cara que tem assim, um bom retrospecto. Talvez fosse um pouco isso, sabe, assim, de encarnar um pouco esse perfil. Disciplina tática, de seguir realmente o plano de jogo, de, claro, adaptar para as situações que vão aparecendo. Tem que ter essa inteligência, essa sagacidade, tem. Mas não chegar ali e ficar, sabe, bater cabeça. Tem que chegar e fazer realmente o que é a estratégia bem definida e colocar aquilo em prática da melhor maneira possível. Isso posto, uma baita vitória do Thalles, realmente surpreendente o momento da carreira dele e muito positivo, né? Acho que o Brasil, de todos os caras que estão aí nas cabeças das categorias, talvez fosse um dos mais improváveis, mas e talvez seja um dos que mais está consolidado, né? Uma série de, assim, a lá Rafael Assunção, uma série de vitórias muito boa e de maneira convincente, vencendo todo mundo muito bem, não tem uma dúvida assim para se colocar. Um cara que, inclusive, se bem trabalhado, principalmente no aspecto extra-octógono, pode ser mais um aí para engrossar a fileira da turma que pode encabeçar a Fight Night, que é uma coisa que o UFC está precisando, de gente para poder puxar esse tipo de evento. Então o Thalles, se eu fosse ele, eu já começava a trabalhar nisso agora, inclusive nos bastidores. Já tentar assumir esse posto, de um cara que já começa a encabeçar um Fight Night aqui, a fazer uma luta com o principal ali, para ter esse apelo que é óbvio, isso para ele reverte aqui, ó, Johnny Manziel, reverte em grana. Sim. Muito importante. Então, galera, se tiver mais algum outro assunto que vocês queiram, eu deixo o espaço aberto, senão a gente já vai passar a régua, porque o tempo urge e a Sapucaí é longa. Cara, acho que 1h40 de programa, acho que a gente já falou tudo, né? Ou não? Acho que foi tudo, foi muito bom, sabe? Eu só tenho agradecer a Deus que não tem que editar isso, né? Nossa, ainda bem. Vantagem de se fazer ao vivo, né? É verdade, quem sabe falou louco, vivo. Quem não sabe como a gente também tenta. É verdade, ô louco, bicho, essa fera aí, meu. Mas então, todos já satisfeitos do UFC 183, agora a gente pode recarregar as energias, ficar de olho e no próximo grande anúncio, grande evento, ou enfim, grande ocasião, voltar com o nosso Hangout Super Lutas, é isso? É isso. Acho que é isso. Acho que a experiência foi bem legal. Eu confesso que algumas coisas não deram certo no início, a gente tomou um susto tremendo, por isso que a gente atrasou 25 minutos para começar. Mas a gente conseguiu entrar no ar, e a gente já pede desculpas pelo atraso. A gente pode falar que é igual o UFC, né? O UFC faz isso, entra um pouquinho atrasado para poder... Ele fala que é 8, mas na verdade é 8h30, porque ele mantém todo mundo e ninguém pede o início. A gente pode adotar essa estratégia aí. Exatamente, a gente pode partir para isso. Eu acho que queria agradecer a todo mundo que passou por aqui, todo mundo que passou pelo site nesse final de semana. A gente ficou muito feliz, assim, eu queria deixar muito claro. Foi a segunda maior audiência da história do Super Lutas. O Anderson Silva, só ele é capaz de fazer isso, porque a maior audiência também é do Anderson, da luta dele contra o Weidman. Então, as duas maiores audiências do site são decorrentes do Anderson Silva, o que me desmente quando eu disse que o Belfort seria mais popular do que ele. Mas foi muito legal, acho que a audiência que a gente teve e o trabalho que todo mundo teve, sabe? Foi o primeiro evento que todo mundo trabalhou simultaneamente. Normalmente tem uma escala, enquanto um trabalha, o outro folga. Nessa a gente se empenhou todo mundo para fazer um trabalho decente do tamanho que essa luta merecia, sabe? E a gente encerra hoje com esse hangout, que teve alguns probleminhas técnicos aqui, a colar, não sei se chegou com a qualidade legal para todo mundo, mas esse vídeo vai estar disponível no site, para quem quiser assistir amanhã, para quem quiser assistir durante a semana. E a gente encerra essa transmissão dessa semana, que foi sensacional, assim. Eu sou muito agradecido a todo mundo que passou pelo site por esses dias e essa boa equipe que eu tenho comigo no Super Lutas. Valeu demais. Opa, valeu. Ô, Brunão, eu vou te chamar para o seu destaque final e seu agradecimento, porque acabou de cair um raio aqui do lado da minha casa e, enfim, eu não sei até quando eu vou conseguir estar por aqui, porque pelo barulho vem outro por aí, não sei. Se eu sumir, você já sabe o que aconteceu, né? Não, tá. Eu não tenho muito o que acrescentar. Acho que o Dudu falou bem o que foi esse trabalho durante o fim de semana, foi bem
recompensou muito no final das contas. Eu espero que todo mundo tenha gostado não só desse Hangout, mas também de todo o trabalho que a gente fez na semana passada, com as matérias especiais, né? Você, Lucas, falou com o Cristiano Marcelo, eu fui atrás do Joinha, a gente fez um levantamento de muita coisa para deixar o internauta no clima para a luta. No fim de semana mesmo o trabalho foi árduo também, e agora coroando, né, fechando espero que com chave de ouro essa cobertura com esse Hangout, que eu acho que é uma coisa que, apesar dos pesares, né, é normal uma transmissão, a gente tem os primeiros tropeços aqui, mas acho que o saldo final foi bem positivo, eu espero que a gente consiga fazer isso mais vezes. Então, Lucas, eu vi que você está piscando aí. Já piscando? Rapaz. Eu vi. Tá complicado aí, né? Você está aí no meio da tempestade. Então, vou encerrar aqui e agradecer a todo mundo. Então, para agradecer a todo mundo por tudo isso e até a próxima. Espero que todo mundo tenha gostado e valeu. Bacana, galera. Eu vou tentar ser breve também aqui para a chuva não me pegar mais desprevenido, mas para agradecer também o pessoal que acompanhou a cobertura, acompanhou o Hangout. Como o pessoal já disse aqui, eu vou repetir, é uma experiência nova, mas muito bacana. É uma coisa até que eu já vinha batendo essa tecla há algum tempo, eu sempre fui um defensor. Eu sou muito fã das coisas que o Google faz, então eu sempre fui muito assim, incisivo, que a gente precisava usar isso, e eu acho que o resultado foi muito bacana. Acho que pode ser até mais prático e mais proveitoso para o pessoal para acompanhar. Se a gente conseguir um jeito de ripar esse áudio para poder soltar via podcast também para o pessoal ouvir, aí ia ser assim, show de bola, a gente contemplava todo mundo, mas a gente ainda vai tentar pensar em mais alguns detalhes, mas eu particularmente fiquei satisfeito, espero que vocês tenham gostado. A gente sempre está aberto a sugestões, críticas, elogios também, se quiser elogiar a gente não acha ruim não. E, de preferência, tanto no, por favor, mas nos perfis pessoais, no perfil do site, a gente está aqui para isso mesmo, para interagir, para debater MMA, que é uma coisa que a gente, além de trabalhar, gosta. E eu, depois disso tudo, né, de falar para o pessoal, eu queria parabenizar o pessoal também, o Bruno e o Dudu, pelo trabalho do fim de semana, que além de muito recompensador, né, do ponto de vista profissional, foi prazeroso, a gente se divertiu, pelo menos eu, né, assim, não sei o pessoal, mas a gente conversou, foi divertido fazer essa cobertura aí de, sei lá, a gente começou acho que 8, 9 da noite, terminou 6, 7 da manhã, eu ainda fui ver o Australian Open, melhor ideia de girino também. Aí fui assistir ainda, a gente passou direto aí a noite toda, foi muito bacana. Obrigado mesmo, pessoal, por acompanhar essa primeira edição do Hangout Super Lutas. A gente volta tão logo haja assunto que peça outro Hangout, aguardando aí então a opinião de vocês. Um grande abraço e até lá.